Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E você de casa, que já se pegou pensando se existem só empresas rivais no mundo condominial, eu vou acabar com essa dúvida hoje. Com essa mística. Com essa mística de falando que só existem empresas que são rivais no mundo. Não, existem empresas no mundo condominial, assim como no mundo corporativo, que elas se complementam. Existem empresas parceiras. E para isso, eu trouxe aqui hoje Sérgio Magalhães, da empresa Nova Rio, e Marcos Carneiro, do Grupo Persona. Muito obrigado pela visita de vocês hoje aqui. Dos dois. Obrigado. Eu também agradeço muito, por sinal, a oportunidade que a gente está tendo de falar, né? Para várias pessoas de condomínio, para vários síndicos, para várias pessoas, que essa parceria ela pode ser duradoura, saudável e boa para todo mundo. É verdade. Só para deixar claro pro pessoal de casa hoje, eu vou primeiro apresentá-los individualmente e eu vou perguntar um pouquinho sobre cada um para que todo mundo saiba quem é a empresa de quem e depois a gente vai levando o nosso programa. Pode ser? Pode ser, fica à vontade. Vamos lá. Sérgio Magalhães, empresa Nova Rio. Hoje, a Nova Rio é uma empresa de quantos anos no mercado? Hoje, a gente tem muito orgulho que esse ano nós estamos completando 40 anos de existência e o maior orgulho disso é que há 40 anos nós temos o mesmo CNPJ, o mesmo endereço. Então, nós nunca mudamos de lugar, nós nunca mudamos de endereço, nós nunca mudamos o nosso CNPJ. Legal, interessante. É uma longa jornada de criação, construção e permanência nesse mundo condominial, né? Manutenção, né? De manutenção, porque você criar uma empresa não é tão difícil. Agora, você manter uma empresa saudável e com bom renome é difícil. Eu esqueci de fazer essa pergunta. Qual a sua função hoje dentro da Nova Rio? Bem, eu respondo pela área privada da Nova Rio, né? Eu sou gerente comercial, eu cuido apenas da área privada, ou seja, os condomínios estão ali sob minha batuta, né? Sob minha batuta. E eu Marcos... tenho uma equipe de vendas muito boa. Legal. E Marcos Carneiro, do Grupo Persona, que é um grupo voltado a que segmento exatamente? Então, nosso grupo ele é muito forte na vigilância armada e desarmada, né? Vigilância patrimonial. Nós temos um braço também, né, de facility, mas o nosso foco principal é na segurança. Entendi. E quando eu falo parceiras, empresas que se complementam, eu queria que os dois dessem a opinião de vocês, porque vocês se conhecem, vocês se complementam e vocês são parceiros, empresas parceiras que se complementam nesse mundo condominial. Sim. Eu queria um ponto de vista de cada um sobre isso, sobre essa parceria que hoje existe. Antiguidade é posto ou posso começar? Não, fica à vontade, fica à vontade. É bom perguntar para não gerar antiguidade. Não, claro, fica à vontade. É muito fácil responder essa pergunta quando tem um parceiro de 40 anos de idade, né? Sim. O Grupo Persona tem 17 anos, é bem mais novo. Mesmo assim, já é uma longa carreira. E já é difícil. Você fala com 17 anos de mercado, já não é uma média, 1 ano e 8 meses de empresa, fecha e começa uma nova. E a Nova Rio, ela já vem de um histórico de fidelidade com o cliente, um histórico de capacidade. Depois eu mando meu pix para você. Ok. Obrigado pelo merchan, Um histórico muito forte já, né? Não só no Rio de Janeiro. Só que quando você fala em facility, você fala com todo o segmento, né, que a Nova Rio tem de prestação de serviço, menos a segurança. A segurança ela é apartada disso, porque é uma legislação específica, né? São regras específicas. São regras, exatamente. E aí a Nova Rio tem toda a parte de facility, muito forte no mercado, e a Persona tem toda a parte de vigilância. Quando a gente junta isso, fica muito melhor para o cliente. Correto. Porque você tem uma supervisão, você não precisa ter supervisão de várias empresas diferentes, a gente se fala, a gente se conversa muito. Você tem uma gestão muito próxima, muito parecida, treinamentos específicos para o condomínio. Então não existe ali um conflito de informações, né? Pelo contrário, exatamente. Muito pelo contrário, são coisas complementares. A ideia é essa, são coisas complementares. Cara, legal. E aí a gente enxergou isso, porque na grande maioria das vezes, o que acontece com as empresas? Não, você é meu inimigo, né? Sim. Não, a gente entendeu que... concorrente, né? É um concorrente. Nada disso. A gente entendeu que uma aliança deixaria o nosso segmento mais forte, uma prestação de serviço muito mais assertiva para o cliente, né? E a parte operacional muito mais facilitada. Então foi isso. A gente enxergou nesse ponto. Agora, o maior beneficiário disso é o cliente. O maior beneficiado dessa história toda é o cliente. Eu fiquei curioso quando o Marcos disse, Sérgio, que a gestão de informações ela se torna mais prática por causa da supervisão, por causa do contato de vocês. Existe, então, mas existe, então, uma facilidade de comunicação entre as empresas fazendo que a gestão seja integrada, é isso? Sim. Exatamente. Primeiro que o Marcos é amigo de longa data, né? Então, assim, já existe uma parceria de amizade.
e também uma parceria profissional, o que facilita a comunicação entre os nossos supervisores, os nossos gerentes, entendeu? Sem nenhum estresse, sem nenhum intervenção um no serviço do outro. Na verdade, muito pelo contrário, né? Assim, a intervenção que a gente faz, às vezes, é até positiva. Sim. Cara, eu já vou passar lá. Né? Tem alguma documentação, tem alguma coisa que eu consiga levar, tem algum treinamento que a gente consegue bater. No meu ponto que eu não uso, veio uma informação importante aqui, dizendo que você tem uma longa jornada também junto com a Nova Rio. Sim. Não com a Nova Rio, mas no grupo Nova Rio, ali nessa família. Que foi fundamental, diga-se de passagem, foi fundamental para que a gente começasse a construção dessa aliança. Porque o meu pensamento vai muito de encontro com a família Rito. Sim. Né? Então, assim, a minha base inicial, toda a minha estrutura inicial é de uma escola da Nova Rio. A Nova Rio, lá em 2002, a Nova Rio já existia, obviamente, há muitos anos, e foi criado um braço da Nova Rio, né? Onde eu participei dessa mudança, né? Eu participei dessa integração entre a Nova Rio e uma outra empresa, que eu fui para lá. Então, a forma de trabalhar da Nova Rio foi a minha escola. Já está no seu DNA. Já está no meu DNA. Passei 17 anos com a família, entende? Então é muito parecido, o nosso pensamento é muito parecido. A gente tem visões, nós temos valores, né, que são negociáveis e que se falam. Então ficou muito mais fácil para a gente sentar e falar, cara, vamos sentar e vamos trabalhar junto. Né? Onde um for, o outro vai. Sim. E a gente vai trabalhando de uma maneira um pouco mais equilibrada. Mas são contratos diferentes. Sim. Tem que ser. Tem que ser. Por lei tem que ser. Tem que ser. Imagina que quem contrata vigilância jamais vai conseguir colocar em um único contrato as duas empresas têm que ser distintas. Na verdade, né, nem só porque são duas empresas. Mesmo se a empresa for do mesmo grupo, tem que ser CNPJ separado. Exatamente. Porque a empresa de vigilância ela está subordinada à Polícia Federal, uma série de outras particularidades. Na hora de enviar as notas fiscais tem os seus quinais diferentes. Isso, tem armamento, você tem controle de armamento, você tem controle de colete, eles não usam uniforme, usam fardamento, então tem todo um... A dinâmica é totalmente diferente. A dinâmica é completamente diferente. Entendi. E assim, tem que ser especialista nisso. Não dá para ser amador no segmento de segurança. Não dá. Eu quero falar com você de casa no momento, e é uma coisa muito rápida para mostrar para vocês. Você está vendo como parcerias funcionam? Essas parcerias funcionam justamente pela confiança que eles têm um no outro. As empresas têm uma na outra. Assim como nós temos com nossos patrocinadores, que são empresas que nós confiamos, depositamos toda a confiança, assim como o Condomínio App, assim como a R. Johnson, SetServic e outras empresas que hoje no mundo condominial são representantes muito idôneos daquilo que eles se propõem a fazer, e nós botamos normalmente nossa cara a tapa sobre os serviços que eles hoje prestam no mercado. Não é isso? É isso aí. E a outra parceria que eu queria falar para vocês é de vocês. Com o Marcelo, não comigo hoje. Marcelo, o que o pessoal de casa tem que fazer hoje? Curtir, Isso. compartilhar. Isso, mais o quê? E indicar, né? Para outras pessoas, né? Outras pessoas. Então, por E favor. se inscrever. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like nesse vídeo, vai ter muita coisa legal, acompanhe ele até o final, beleza? Vamos lá. Sabendo disso, eu queria já entrar numa pergunta assim que eu tenho quase toda certeza que vocês vão falar que não, mas é importante. Já houve algum problema nessa relação de trabalho de ambos os lados? Tipo, alguma coisa que não deu certo e que aí vocês corrigiram ao longo desses anos? Porque todo o processo de uma empresa, ele parte de uma evolução. Sim, uma claro. parceria também parte de uma evolução, uma adequação. Sim. Em algum momento vocês sentiram algumas falhas que tiveram que ser corrigidas e que vale a pena ser dita? Bom, acho que, desculpa, À vontade, fica à vontade. me puxa quando... Nada. Fazer vendedor falar é fácil, né? Quando eu falar demais, me puxa. O que acontece? Não falha, não divergência, isso tudo não acontece. Às vezes as agendas não se batem. Aí fica um pouco complexo. Ou tem um limite. Exemplo, quantos estados vocês estão hoje aproximadamente? Mais de 5? Fortemente em 3 e mais 2 ali. É pouca mesmo, coisa. rapaz? 5 estados. Estados Caramba! que eu não posso atuar. Isso. Por quê? A vigilância ela tem um limite. É do estado, não é isso? É estadual. Exatamente. Isso aí. Para eu avançar para outro estado, eu tenho que começar um processo do zero. Ou seja, eu tenho que começar com 15 vigilantes no mínimo. Tem uma legislação por trás disso. Eu preciso montar uma sede. Entendi. Essa sede tem que ser preparada, tem que ter sala de arma, tem que ter 15 vigilantes. Imagina eu começar um processo para ganhar 2 postos
com 2 vigilantes e ter que ter 15 no meu. Então, Seus- não é tão fácil assim. Então, Manter 15 tendo 3, 4 clientes no faz começo sentido. não faz O sentido. custo marginal vai embora. Então, tem essa agenda, né? Esse lapso que eu não consigo acompanhar a Nova Rio tão rápido assim. Ah, não, Marcos, eu peguei um contrato, esse contrato exige 30 vigilantes. Eu consigo. Aí sim começa. Já se torna viável. Exato. Se torna viável. Aí se torna viável montar uma filial, a gente montar toda uma estrutura Entendi. física mesmo, entende? Sérgio, ele falou que vocês trabalham atualmente hoje, vocês atuam em 5 estados. Sim. Fortemente. Eu Rio fiquei- de Janeiro. Eu fiquei impressionado com o tamanho da estrutura que a sua empresa deve ter. Sim. Me explica um pouco sobre a estrutura. Vamos lá. A gente hoje tem uma sede no Rio de Janeiro, bastante interessante. Tem 2 prédios administrativos. Caramba. Tem um galpão onde a gente cuida de todo o material de limpeza e acessórios que a gente precisa. E temos um outro galpão só de equipamentos. Tudo ali perto na Zona Norte, aqui perto no Rio de Janeiro, ali em São Francisco Xavier. A estrutura hoje tem mais de 4.500 funcionários. Entendeu? Rapaz. Exato. E Tem hoje Tem 4 frota de veículos? frota de veículos, quase 50 veículos, todos nossos. A gente Na aluga rua todo muito dia. pouco. Oi? Na rua, todo dia, 50 veículos. Isso. A A gente tem uma frota bastante interessante. Carro de passeio, evidente, pessoal nosso pessoal ali de supervisão, gerente de venda. Eu tô aqui pensando, a W Foster, que é minha empresa, tem 2 veículos na rua, eu já fico de saco cheio. Já fica desesperado, né? São 2 chances de multa todo dia na rua e vocês com 50, rapaz. Nós temos 50 veículos e nos orgulhamos muito que a gente tem o nosso TI desenvolveu um sistema agora chamado NR Frotas, que ele acompanha em tempo real todos os nossos carros. Que legal, cara. Controle de quem está no volante, controle de quilometragem, controle de manutenção, controle de consumo de combustível. Uma ferramenta criada pelo nosso departamento, dentro da nossa casa e já está funcionando. Com Parabéns. QR Code, com telefone. E é uma ferramenta muito curiosa, porque ela é 100% auditada. O camarada, ele lê um QR Code que está no carro, ele bota a programação da viagem dele e, nesse instante, ele é obrigado a fotografar o painel do carro. Então, não tem como inventar a história. Entendi. Então, entendeu? Ele coloca as informações na ferramenta e ele tira uma foto do painel do carro, onde está a quilometragem, onde está o consumo de combustível, coisa e tal. E por GPS do telefone, a gente sabe que exatamente onde ele está. Ó, rapaz. É. Incrível, né, Marcelo? Sim. Alguma coisa pra falar? Eu gostaria, na verdade, assim, complementar. Você tem quanto tempo de casa hoje, Sérgio? Trabalha na Nova Rio? A minha história na Nova Rio é muito curiosa. Sim. Eu tenho apenas 3 anos de empresa. Sim. Mas no coração parece que eu já tenho 20 anos de Nova Rio. Sim. Ah, Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente está falando de uma empresa que tem 40 anos de mercado. Sim. Né? Provavelmente, vocês trabalham com comércios. Vocês não são só voltados para o mundo condominial. Não. Né? A minha empresa está há 10 anos no mercado condominial. E a gente está vendo o que está acontecendo nesses últimos 10 anos, né? De crescimento de empresas. Empresas, né? Que são... A profissionalização do mundo Cara, condominial. assim, tem sido assim, como fosse uma bola de neve. Cada vez as empresas estão aparecendo. E às vezes eu fico abismado e ver empresas, né? Como Nova Rio, com 5 estados, com 40 anos de mercado. E a gente, nesse mundo condominial, às vezes não conhece. Sim. Às vezes a gente entra no condomínio e fala, pô, essa empresa... Depois, quando a gente vai conhecer quem é a empresa, né? Porque a gente faz questão de falar que todas as vezes, até os nossos patrocinadores, a gente vai até o local para a gente conhecer. Então, eu gostaria de saber do outro lado, hoje, vocês, como Nova Rio, como que vocês estão vendo hoje o mundo condominial? A ascensão do mundo condominial. Exatamente, a ascensão do mundo condominial. Com a chegada dos síndicos profissionais, Sim. com essas sim. mudanças que estão sendo feitas agora. Bem, pra gente é maravilhoso isso, tá? Sim. Assim, quanto mais profissionalizado for a administração dos condomínios, maior a nossa chance de vender e de atuar nesse mercado. Porque, assim, como é que a gente vê isso? Aquele síndico tradicional, que é o senhorzinho, que mora no condomínio, que não tem, está Síndico aposentado, orgânico, né? e vou ali... Cara, isso está acabando. Porque a responsabilidade civil hoje é muito maior. Sim. As pessoas estão muito mais atentas aos problemas trabalhistas. Sim. Então, assim, aonde nós atuamos, principalmente em condomínios grandes e médio porte, e onde tem uma administração profissional. Dificilmente a gente vai conseguir atuar
dar só um exemplo, aqueles condomínios pequenos da Zona Sul, de um prédiozinho de 10 apartamentos, dificilmente você vai atuar nisso. Inclusive, até por um pequeno detalhe nessa história. Normalmente o cara tem um funcionário que está lá há 30 anos, ele não tem direito, ele não tem dinheiro no caixa para fazer a mudança de orgânico para terceirizado. Sim. Então, assim... E esse é talvez um dos maiores problemas dos condomínios antigos, né? E tem uma... Desculpa. Não, claro. Tem eu acho que acompanha muito essa questão, esse crescimento exponencial da profissionalização com a profissionalização do síndico. Sim. Porque, como ele falou, aquele senhor que toma conta do prédio como lazer, né? Preciso ocupar minha cabeça, ele não enxerga que ser síndico é muito maior do que tomar conta se o cara, né, se o colaborador lá do zelador vai faltar, se não vai, se vai ter férias, se não vai. E essa responsabilidade fica com o profissional de RH. Sim. Porque nós somos, no pé da goiaba, nós somos uma grande empresa de RH. Sim. Então a gente tem que se preocupar Sim. com as férias. Então, quando você transfere isso para a empresa, você fica muito mais livre para tomar conta de fato do que o condomínio precisa. Falando de condomínio, né? Aí eu posso estender isso para galpão logístico, posso estender isso para todos. Quando o cara percebe essa facilidade, vou focar no que realmente eu preciso tomar conta e vou deixar que a empresa, né, o passivo trabalhista é dela. E dificilmente isso iria acontecer com um síndico não profissional. Um síndico orgânico. Né? Um síndico orgânico. Isso é difícil acontecer. Só um minutinho. Tito, prepara aí pra gente umas fotos, que eu sei que nós temos umas fotos aí. E aí, eu só vou fazer uma pergunta pra ele, daqui a pouco eu vou te pedir as fotos, tá bom? Marco, a gente tá vivendo, já que você tá falando de ascensão e atualidade, a gente tá vivendo um momento no Rio de Janeiro muito complexo. Um momento que existiu uma intervenção policial e que foram abatidos muitos criminosos, né? Como diria o nosso amigo Chagas Bola, vagabundo. Que todo mundo aqui na mesa conhece Chagas Bola também, que é conhecido de todos nós. E a gente sabe que muitas retaliações, ou em algumas situações de fuga, eles precisam evadir e se abrigar em algum lugar. Hoje, você enxerga isso como um aumento no risco dos condomínios, porque uma coisa é você pular dentro de uma casa, outra coisa é você pular numa área de um condomínio que é muito grande e ali tá abrigado 2 ou 3 meliantes ali e você nem sabe e daqui a pouco invade o condomínio. Sim. Hoje, você enxerga a segurança armada, no momento que nós estamos vivendo agora, quase que uma obrigatoriedade para aumentar a segurança dos moradores? Então, Wesley, concordo que fica muito mais complexo quando a gente tem uma fuga. A gente precisa fazer um plano de contingência. A empresa precisa entender que se tem algo muito além da capacidade, lembrando que a vigilância é complementar, auxilia a polícia. Sim, claro. Ela não pode fazer uma atuação de polícia. É uma atuação interna dentro do condomínio. Exatamente. Mas em pular num condomínio que sabe que tem um vigilante armado... É muito mais difícil. Né? Entende? E geralmente quando a empresa de vigilância ela tem uma seriedade, não que nenhuma tem, mas quando a empresa enxerga que não é só a vigilância, ela traz soluções para que o condomínio fique mais protegido para isso. Cercas. Segurança não trata só do vigilante com a farda. Medidas de segurança. Exatamente. Faz um planejamento de segurança. Eu vou dar o exemplo da minha empresa. Quando a gente assume um contrato, a gente faz um planejamento de segurança daquele espaço. Onde eu trago sugestões, por exemplo, para o síndico. Tem que fazer uma cerca elétrica, a gente precisa colocar uma concertina, aumentar o muro. Já aconteceu, por exemplo, de eu chegar no condomínio, a parte de lixo, né? Aquela caçamba maior, ela ficava colada no muro. Aí O muro dando não chance da tinha, pessoa subir e pular o muro. numa fuga, por exemplo, que aconteceu essa semana, infelizmente, uma fuga, o cara vai pular na caçamba, vai pular para dentro do condomínio. Né? Pulou para dentro do condomínio, tá, beleza. O que a empresa tem de plano de contingência? Isso, boa. O que o vigilante tem que fazer nesse momento? Primeira coisa é ligar para quem é direito. Ligar para o 90 ou para alguma central direta, porque geralmente a gente tem um contato direto da sala. Antes do confronto, antes da abordagem, ele tem que ligar. Mas isso ele tem que saber. Se ele estiver em ronda e perceber que teve alguma coisa diferente, se a câmera pegar alguma coisa diferente, se a movimentação daquele muro ali alertar, tiver um alarme de pânico, entende? Tem que ter algum start para o vigilante iniciar o processo de contingência daquilo ali, né? E aí sim começam as medidas de segurança internas, né? Tá. E hoje, existindo uma parceria na empresa de vocês, quem tem que fazer esse primeiro contato com a polícia, que é o órgão competente, ela precisa ser efetivamente ou o vigilante que está ali, ou ele pode partir para poder fazer uma ação mais
mais ofensiva que eu digo, enquanto um porteiro tá fazendo uma ligação. Não, pode. Pode ser, né? E aí essa parceria funciona ainda mais por causa funciona, desse tipo de coisa, né? Para começar, assim, existem hoje tecnologia, né? A tecnologia ajuda bastante. Sim. A gente espalha QR Codes, onde qualquer pessoa, não precisa ser o vigilante, pode ser até um morador, ele lê e fala direto com a minha sala de segurança, que fica 24 horas. Estou dando exemplo da minha empresa. Entendi. Então o cara lê o QR Code, ele fala direto com a minha sala de segurança, que fica 24 horas. E tem uma sala de segurança que, na verdade, comunica... A sala de segurança, aí entra um processo interno da ação da empresa, entende? Entendi. Então isso é muito importante. E aí o treinamento não é só para os meus colaboradores. A gente faz um treinamento com o administrativo, com os síndicos, com os porteiros. Gente, se precisar... Isso funciona para uma situação não só de invasão, como uma situação de emergência em geral. Exatamente. Tá passando mal. A sala de segurança faz contato com o bombeiro, vê qual é o hospital mais próximo. Hoje em dia não é só... cara. Hoje em dia não é só o profissional de farda, né? Hoje em dia a gente tem que trazer soluções, parceria, literalmente. Cada aliança, empresa, né? o que eu vejo é que cada empresa no mundo condominial achou uma solução diferente, né? Nós tivemos já, acho que 3 ou 4 empresas aqui de segurança patrimonial, e cada uma apresentam soluções específicas com uma técnica diferente. Quase todas elas têm a ideia de ter uma sala de controle, mas cada um faz uma abordagem diferente aqui dali. É interessante a sua também. Eu vou montar eu vou montar uma empresa parecida com a de vocês, juntando todas elas. Todas as melhores ideias que eu capturei aqui no podcast. Mas você sabia que é interessante isso, porque assim, o que faz a experiência? É você passar por um perrengue, né? Você passar por um problema e você criar a solução. É o empreendedorismo interno da empresa. O rapaz do Mercadinho, né, que teve aqui, lembra? Lembra? Saulo, acho que é Saulo o nome dele. Eu fiquei aqui quase o programa todo conversando com um cara, falando assim, cara, eu vou arrumar uma ideia pra solucionar isso. E ele falava de um problema que acontecia, que ele tava tentando solucionar, e eu ficava aqui tentando arrumar ideias e soluções pra aquilo dali. Foi bem legal também. Cabeça de empreendedor. Né? Não, mas o grande barato é esse. Você pega uma situação qualquer e depois você debruça em cima daquilo ali e começa a procurar N soluções. Sim. E você tem que deixar a cabeça aberta para criatividade mesmo. Aquela solução, às vezes, mais louca possível. Você, não, bicho, bota ela no papel. Vamos lá. Vamos fazer um brainstorm de tudo que pode ser feito. E depois a gente vai apurando. Não, isso aqui é viável, isso aqui financeiramente nesse momento não é. E vai ajustando. Agora, uma coisa que o Marcão falou aqui é extremamente importante. O funcionário, ele tem que estar treinado. E isso é extremamente importante. Porque você só reage com treinamento. Entendeu? Não adianta você achar assim, na hora eu vou dar um jeito. Não. Você tem que treinar, você tem que ensinar, você tem que... Faz reciclagem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E um ponto, só para pegar o gancho do Sérgio aqui. A parte da vigilância, ela já tem treinamento específico, né? Correto. Porque a legislação, ela obriga de 2 em 2 anos a vigilância a se reciclar. E aí as empresas têm um treinamento interno. Correto. Nem todas, né? Nem todas. Né? A persona tem um auditório onde a gente faz periodicamente os treinamentos específicos, né? Porque tem particularidade dos condomínios, por exemplo. Tem condomínio que a cancela é aberta, tem condomínio que não é. E aí a Nova Rio tira onda. A Nova Rio, ela tem um centro de treinamento absurdo. Isso aí. Mas antes de entrar, já vi até a foto, mas eu quero continuar na segurança ainda. Eu tenho uma dúvida. Eu imaginei que o Marcelo fosse perguntar uma coisa de segurança. O que acontece? Quando a gente fala de segurança, a gente fala de camadas. Né? Você está falando sobre um projeto. E eu sempre passei em condomínios, né? Alguns condomínios nossos que tem aquele carrinho com aquele giroflex ali rodando. Sim. Efetivamente, né, você tem um carro parado. Sim. Mas para a pessoa que está passando ali na frente, ver aquele carro com aquele giroflex, a noção que eu tenho que um condomínio está super bem guardado. Sim, claro. Gostaria também de escutar um pouco sobre esse assunto, sobre qual esse impacto que isso tem, disso dentro de um condomínio. Eu vou te contar um case de sucesso meu que é tão simples que chega até a... É porque às vezes o óbvio bem feito, Sim, né? O arroz com feijão bem feito, ele é exatamente isso. A sensação, qual é a sensação de segurança? De maneira bem analógica aqui. Você vai passar por uma casa de muro baixo e tem um pincher. Um cachorro, aquele cachorro que late pra cacete, morde, arranca o dedão, mas... E tem um dog alemão. Você vai pular do pincher. De repente o dog alemão é um cachorro maravilhoso, tu passa a mão, dá um tapa na cara, ele vai te lamber, vai ser um amigo seu. Mas você vai ter muito mais medo, né? Na ótica do dog alemão. E o efeito é exatamente esse. Né?
existe uma guerra, porque a CONTRAN ela proíbe o giroflex em empresas de vigilância. Então o carro não pode circular na rua com o giroflex ligado. Isso é proibido por lei. Mas internamente, em condomínios, isso causa exatamente o que você acabou de falar, Marcelo. O efeito de, cara, eu tô seguro, tem uma empresa ali. Então, pô, eu não vou invadir aquele condomínio ali, porque tem um carro parado na empresa ali, eu sei que ele tem segurança. E tem outros meios, tá? Tem um ombrelone, tem uma placa que a gente consegue colocar, um ambiente seguro. Lembra pra mim, o profissional tem que ficar do lado de dentro ou do lado de fora do condomínio? Ele pode atuar do lado de dentro. Na verdade, mas ele pode ficar do lado de fora do condomínio. A atuação condomínio? do vigilante é do lado do interno. Mas ele pode estar em pé do lado de fora do condomínio? Não. Só do lado de dentro? Armado não, né? Nem armado, na verdade, nem armado nem desarmado. Porque é o seguinte, a legislação ela diz que da porta do condomínio para fora é segurança pública. Sim. Nós tivemos um problema em São Paulo, inclusive, que um vigilante reagiu a um assalto. O vigilante acertou o marginal, ok? E ele acabou sendo conduzido para a delegacia porque ele não poderia ter feito isso. Entendi. Do lado de fora, né? Do lado de fora. Então, o papel do vigilante é uma força auxiliar. Podia, pelo menos, a sua calçada, né? Não. Podia ter a sua calçada. Imagina que cada condomínio pudesse proteger pelo menos até a sua calçada. Você é obrigado a manter Atuar. a calçada bonitinha, direitinha. Mas você não pode atuar. Aí a pessoa tá correndo, sendo assaltada, querendo entrar no condomínio, chega ali, barrado e assaltado. Entrar no condomínio, existe um plano de contingência de uma força-ação do vigilante para proteger você internamente. Agora, para atuar do lado de fora, infelizmente, não pode. É ligar para a polícia e pedir um apoio um pouco mais técnico, né, nessa execução. Eu ia fazer uma brincadeira tão sem graça. Se eu perguntasse se o cara chegar perto do portão e botar só o pé para dentro assim, dá um tiro no ele pé. já pode ser protegido? Dá um tiro no pé. Não, brincadeira. Só para terminar, eu tomo conta de um complexo, né, um condomínio. Né? Sim. E são 3 entradas, né? O G1, G2 e G3. Entradas diferentes. Eu tenho uma viatura. De 8 às 10, a minha viatura fica na G1. Chega 10 horas, eu desloco ela para G3, fica ali até meio-dia. Depois eu desloco ela até as 3 horas. Né? Por que isso? Porque o cara vai circular e fala, pô, isso aqui tá um ambiente muito seguro. Tem várias viaturas. Na verdade, é uma só. Uma só. Eu só vou deslocando ela. Não conta que é uma só, cara. Fala que são 3, cara. Eu não falei onde é que Fala que são 3 mesmo, que aí eu pode ficar tranquilo. Mas Mas como é que é? Na verdade, 3 do lado de fora, mais um monte Mais dentro. umas 2 às 3. Mas lá dentro ninguém atua, porque minha empresa tá lá. Eu moro perto de um batalhão da polícia, né? Legal. E tem sempre um veículo lá parado no batalhão lá. Rapaz, eu tenho certeza que aquele carro não tem nem motor. Não funciona. Esse carro não tá lá funciona. enguiçado, ele não tá lá estacionado, Não, tá lá enguiçado. mas é giroflex, né? O giroflex fica ligado o dia inteiro. Eu vou Bateria. andar em volta. Bateria. Eu acho que ele tá ligado numa bateria só. Mas cara. eu vou te falar que tem uma estratégia. Tem gente no mercado fazendo isso. Tem gente no mercado fazendo isso. Compra o carro, Pinta o carro. compra o carro sem motor. Olha isso. O carro caiu, afundou, alagou, o cara tira o motor, compra o carro sem motor. uma limpeza Giroflex, bacana no Reboca o carro, bota lá na portaria do condomínio. Pra vocês que têm empresa de... Abre o capô do Aquela carro. empresa mais ou menos, pede pra pelo menos pede pra dar uma olhada, senão você vai cair. Rapaz, você do condomínio, pede pra pelo menos ligar o carro uma vez pra ver se funciona o carro. Pede pra dar uma volta com o carro no condomínio. Porque, na verdade, só o carro parado, pô, é bacana. Mas o carro, ele pode ser muito mais aproveitado. Sim, Tá? Porque eu vejo muita empresa também que bota um carro de extremo luxo, é lógico, ela tá querendo captar o marketing, né? Tá querendo trazer para ela, mas o carro pode ser muito mais aproveitado. Sim. Por exemplo, nesse condomínio que eu tenho esse veículo, eu tenho 3 motos também. Então, você consegue otimizar as rondas usando a tecnologia, né? usando carro, usando bastão de Honda, né? Com georreferência. Você precisa ter isso hoje para se sentir mais seguro. Porque a vigilância é isso, cara, te trazer segurança. Falar, cara, são camadas, né? A gente fala que são camadas. Exatamente. Não me deixem esquecer que eu quero, daqui a pouco, depois do assunto que eu vou abordar agora, eu quero falar sobre as câmeras de segurança nas ruas. Por favor, eu quero fazer essa pergunta daqui a pouco. Você de casa, se tiver com essa polêmica, fiquem aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa também. Mas eu queria falar uma coisa. Ele fez um gancho pra gente falando que a Nova Rio existe hoje quase que uma universidade, um centro de treinamento, né? Para os seus colaboradores. Já que hoje existem mais de 4 mil colaboradores, existe uma necessidade de treinamento quase que constante para isso. Exato. Tanto de contratação quanto de manutenção, né, que é a revalidação daquele treinamento. Exatamente. Nós trouxemos algumas fotos aqui. Vocês trouxeram algumas fotos aqui. Sim. Nós vamos apresentar. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos Pode passar ser? essas fotos, Tito, assim. manda ver aí. Mas primeiro deixa eu falar. Primeiro que isso aqui
a Nova Rio é a pioneira nisso, tá? É, maneiro, hein? A gente tem um centro de treinamento já há muitos anos, que já foi o maior da América Latina durante muito tempo. Hoje nós não é mais o maior, mas ele é um espaço maravilhoso. Então vocês podem observar nas fotos que a gente tem aqui todo o ferramental. Aqui nós vamos falar especificamente de limpeza, tá? Esse ambiente é específico para treinamento de limpeza. Que é o mais complexo de todos. Que é o mais complexo de todos. O genial é justamente isso, é elevar essa qualidade. Elevar essa qualidade. Tipos de pinturas diferentes, com brilho, sem brilho. Sem brilho, paredes com várias texturas diferentes. Revestimento cerâmico, granito, ardósia, com brilho, sem brilho. Vou falar com engenheiro é outra coisa, né? Rapaz, falar com engenheiro é outra coisa. Fica muito mais fácil, é outro patamar. Não, que né? realmente, cara, olha só que interessante, cara. E E olha a tecnologia atuando também e com as olha que máquinas. legal. Não rapaz. só o piso. Você vai ver que em outras fotos que a gente cria o ambiente. Não é só o Hospitalar, piso. tem um ambiente hospitalar. Então você vê lá. Volta lá, por favor. Tem um equipamento aqui fantástico. Volta lá. Vai ver essa maquininha aqui, ó. Essas duas máquinas aqui, ó, são fantásticas. Para condomínio, isso aqui é maravilhoso. É o quê? O que Essa são? primeira aqui é uma varredeira Que legal. maravilhosa para a área externa de condomínio. Então, aquela história do carinha ficar lá com aquele vassourão o dia inteiro, arrastando a vassoura. Ele vai passando isso ali, ele vai varrendo. Esquece, ele vai andando com isso. É. Fazendo Ela vai o captando com menor duas. esforço. O menor esforço. Ah, Com ele duas vai limpando e captando já Já lixo. capta lixo. tudo. Por Ela exemplo, varre se pra você- dentro se- e já se junta tiver- tudo. se tiver É aquele uma robôzinho com garrafa. uma pessoa conduzindo. É. Se tiver uma garrafa, ela puxa a garrafa pra dentro do compartimento. essas dela. duas vassouras aqui, elas varrem pra dentro e já vai catando a essa sujeira. eu nunca vi. Acho que eu vou Show. comprar uma dessa. Show. A pessoa cuida lá de Show. casa. É, melhor. É tua casa do jeito que é. Vai precisar mais Essa duas. Mas a gente aqui- conhece uma empresa que fornece isso também. Já com a mão de obra toda. Vou Tem um querer cara bom, comissão. tem um cara Vou bom. querer comissão. Essa aqui já é uma máquina mais sofisticada. Essa é a bateria, coisa e tal. Tem água, sabão para lavar, já é algo mais sofisticado. Aqui, por exemplo, nesse cantinho da foto, aqui é um ambiente hospitalar. Um Ó. piso de borracha? É. Isso. De academia, eu não sei de- nem o nome desse piso, mas é um piso de borracha que Chama usava de muito moeda. antigamente. Moeda. Antigamente usava muito. Faz né? sentido, moeda. É. E aqui é um ambiente hospitalar. Você vê que a gente tem um espaço que é exatamente o espaço onde o paciente fica lá deitado, tem uma cadeira de acompanhante. Então, Sabe onde que eu fiquei impressionado? Até o teto vocês se preocuparam. Sim. Tem teto Tem de PVC, PVC, isso. de gesso e de lamineral. Mas né, por que é esse que daqui. isso? Porque quando a gente faz uma terminal num quarto de hospital, o que é a terminal? A terminal é quando o paciente sai. Tá? O paciente teve alta ou foi para outro departamento, enfim, ele sai, a gente faz uma limpeza terminal. Ela é feita de cima para baixo, de dentro para fora. Entendi. E você tem a descontaminação, ela segue um procedimento extremamente rigoroso, com produtos químicos adequados, e o tempo de limpeza é muito importante. Não é só. Então, assim, você vê como é que o profissional da limpeza, que as pessoas às vezes nem dão valor, olha o tanto que ele precisa saber. Ele precisa saber a técnica, a diluição do Só equipamento. aqui a gente consegue identificar qual é a quantidade de variações que tem só de piso aqui. A gente já falou quase de 8 pisos, madeira, paviflex, Exato. concreto queimado, ou aqui, de repente, uma granitina. Não dá pra ver muito bem a granitina, né? Rapaz, Esse marronzinho do lado aqui é carpete. carpete, olha Aí, que é aí, uma aí, outra agora vai especialização piorando. nossa. Aí você vai, tem o couro da cadeira. Couro, aí tem o ferro, tipo de tem tecido. o alumínio, tem a parede, tem o teto. muito interessante, cara. Muito Por isso que eu interessante. falo assim, a parte de limpeza, o que diferencia um profissional de limpeza com uma competência de longa data é a quantidade de vezes que ele esteve nessa sala, é a quantidade de seriedade que ele levou na hora de fazer o treinamento e o que ele conseguiu absorver. Tem mais foto aí, Tito? Passa aí. Fiquei muito Limpeza, curioso limpeza agora. é muito complexo. Aqui é a parte teórica, né? É uma sala de aula com a parte teórica. Aqui a gente tem um tanque com diluidor, que é um equipamento muito interessante, porque as pessoas acham, não, compra o produto, bota lá no balde e joga 10 litros d'água com isso ali, não. não. Bota o diluidor, Isso aí. porque é extremamente importante a diluição correta. Se você botar mais, você não está limpando melhor. E você pode só manchar tá o produto. Você só está desperdiçando o produto. É. Porque você E precisa- pode manchar alguma coisa, ainda né? pode Isso. estragar. Concentração Tudo. diferente. Então, Parte assim, química é muito séria, né? É. a gente costuma dizer o seguinte, a gente não ensina nossos funcionários, a gente educa nossos funcionários. Ah, legal. Porque educar é você ensinar, volta, recicla, faz de novo, acompanha ele no dia a dia. A gente tem treinamento lá no cliente depois. Então, assim, o camarada sai da Nova Rio treinado,
depois de um certo tempo, tem uma equipe que vai visitar o contrato de treinamento. E ela vai fazer um novo treinamento em job. Então, assim, vai fazer lá no local. Então, assim, não tem a possibilidade do funcionário dizer que não sabia, de fazer errado, entendeu? Então, assim, a Nova Rio se preocupa absurdamente com treinamento. Entendi. Tem mais foto? Absurdamente. Passa aí pra gente ver aí. Aqui, esse aqui é um exemplo maravilhoso. Isso é um banheiro, onde funciona tudo. E as pessoas aprendem a limpar e, principalmente, aprendem a usar os EPIs de forma adequada. E o porquê que usa cada EPI. Por que usa uma luva amarela? Por que usa uma luva verde? Por que você tem que dar uma descarga antes? Por que usa o produto A primeiro, passa água, usa o produto B depois? Entendeu? Nem eu sabia que tinha tanta diferença entre as cores das Que luvas. era tão complexo, mas Não, das inteiro. cores das luvas, pelo menos. Sim, Isso é interessantíssimo. sim. Vou pesquisar depois. Ó, tem placa, tem luva, tem o carrinho adequado. O carrinho tem a- adequado, a ferramenta A adequada. vassoura, tudo bem, eu já sabia que tem vassoura para cada tipo de coisa, tem produto para cada tipo de coisa. Agora, quando você falou da luva, agora que é EPI específico para cada tipo de produto, eu nunca me atentei a isso. E olha o cuidado que você precisa ter. Você usou um equipamento no banheiro, esse equipamento está contaminado. Você não pode simplesmente passou o mop aqui E usar o mesmo e depois modo. usar o mop no outro lugar. Aí o cara vem com um carrinho com água suja danada. É. Aí ele lavou o banheiro Aí vai lá lavar o corredor. e vai lavar o corredor. Você a gente chama de contaminação cruzada. Isso é extremamente complexo. Você só está proliferando bactéria. Exato, exatamente. Você imagina isso dentro de um hospital, onde você tem áreas críticas, semicríticas e não críticas. O cara está circulando. Por exemplo, eu vou levar aqui para condomínios comerciais, shopping. O colaborador que está no banheiro do shopping, ele não pode ir para a praça de alimentação. Porque senão é contaminação cruzada. Você imagina, o cara está lá, ele lavou o banheiro, ele permanece trabalhando no banheiro, aí na hora do almoço do cara da praça de alimentação, você desloca o funcionário do banheiro e bota lá na praça de alimentação. É. Como é que você garante que o uniforme dele não está contaminado. Não existe isso. Entendeu? Então, assim, Vários tipos de papeleira, vários tipos de saboneteira. entendeu? E a gente aí ensina o Lixeira. camarada, ensina os colaboradores a abrir cada papeleira dessa, a recarregar, né? Pra As não quebrar também, né, Pra o não quebrar, acessório porque e isso é tal. caro, isso é caro. Tem mais, Chito? Terminou? E aí você entende que a preocupação quando eu falo de sinergia, Olha aí. o treinamento ele é exatamente para atender melhor o Assim ambiente, como você também né? tem os treinamentos Sim, pro- exatamente, pro Tem que vigilante. ter, tem que ter. Por isso que a sinergia funciona. de entendeu? vários tipos de vassoura e reciclagem. Exato. É uma coisa bem interessante também que hoje em dia... Esse é um dos itens que a Nova Rio vende. Entendi. A gente tem o Igor, que é um profissional nosso lá, que ele é o gestor da qualidade. Ele é especialista nisso. A gente dá consultoria, a gente vende consultoria para condomínios e para outros clientes que quiserem. A gente vende a consultoria de controle de resíduo. A gente Lá tem- atrás parecia uma cozinha, alguma coisa Não, assim também? aqui nesse cantinho, aqui acho que no dia da foto não estava montado. Aqui a gente monta uma praça de alimentação. A simulação de uma praça de alimentação. Porque o Maneiro. tempo de retirada da bandeja e reorganizar as cadeiras é medido. Então não A pensa... forma de conduzir a bandeja também. Porque assim, e isso é curioso, porque a gente está falando de condomínio aqui, shopping, nada sim, mais sim. é do que um condomínio comercial. Obrigado, Tito. A gente tem SLAs extremamente apertados. Então, quando você está numa praça de alimentação, Pô, parabéns. o camarada levantou, não tirou a bandeja, a gente tem o tempo certinho do nosso funcionário passar lá, tirar a bandeja, higienizar a mesa, botar a cadeira de volta para o lugar, para liberar a mesa para outro, Outra pra pessoa. outro Deixar ela pronta usuário. para a próxima. É um treinamento de atendimento Alguns muito shoppings, específico, né? E alguns shoppings, isso é extremamente fácil, porque é frequentado por um pessoal que tem educação que leva a bandeja na sua maioria. Sim. Mas tem outros, meu amigo, só Jesus na causa. Tem outros que, entendeu? É coisa de louco, é coisa de louco. Atendimento sempre foi um ponto muito crucial na qualidade que a empresa consegue proporcionar ao condomínio, aos seus clientes. Sim.
O treinamento, eu também acredito que seja, se não a maior ferramenta que você pode ter, uma das maiores ferramentas que você pode ter para fazer esse tipo de atendimento ser de qualidade, certo? É um mega pilar, né? É um um mega mega pilar de toda essa estrutura de prestação de serviço. Mas tem duas coisas que eu considero muito importantes e eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro o recurso humano, quer dizer, a mão de obra, as pessoas, como que elas são vistas e tratadas dentro das empresas, que isso para mim é fundamental. E a segunda, eu não tenho a menor ideia do que eu ia falar, eu esqueci, mas eu vou tentar lembrar no momento. Então eu vou pedir pra vocês falarem primeiro, que é o do recurso humano. Não, vamos lá. Vai você primeiro, depois porque assim, depois eu pego o isso é... Eu O acho Marco que vai ajudar, porque assim, cara, isso tá na origem da empresa. Lembrei da segunda, desculpa, eu vou falar, senão eu vou esquecer. Cultura. Tá. A proliferação da cultura e dos valores então. dentro da empresa. Ótimo. E Ótima aí, pergunta. e aí nós estamos na mesma linha, porque cuidar bem dos nossos colaboradores faz parte da cultura da empresa. Das duas. Das duas. Legal. Da qualidade de vida, os nossos valores. Né? Por isso são empresas parceiras, né? Exatamente. Trabalham realmente com a mesma dinâmica. O Marco muito vem, próximo. a origem do Marco profissional é da mesma linhagem. legal. É muito mais fácil Entendeu? de trabalhar. Porque quando você fala de retenção de talento, hoje, a maior dificuldade de uma empresa prestadora de serviço é a mão de obra. Sim. Isso aí é fato. Você conseguir contratar bem, você conseguir manter o colaborador bom, e você tem uma história, né, desde o início da matrícula até o final da matrícula, a aposentadoria, é a coisa mais difícil que tem pra gente. Você conseguir, aí como é que você consegue que o colaborador olhe para você com um olhar de, pô, essa empresa vale a pena eu ficar? É quando você tem uma cultura muito forte, e quando a cultura sai da empresa. Sim. É porque às vezes a empresa tem uma cultura muito forte só interna. Então os colaboradores administrativos, eles são engajados, eles vão ali, eles têm alta performance, mas o externo não. Então, quando você consegue aproximar o colaborador, centro de treinamento interno, quando o teu RH faz o atendimento direto, quando a gente trata o colaborador, porque a empresa de vigilância tem um histórico, no caso da vigilância, né? Não, militarizado, o cara vai ficar no sol lá 12 horas. Não existe isso. Já aconteceu no passado? Talvez sim, eu já não peguei. A gente trata o colaborador com carinho, a gente traz ele representa, ele é o primeiro marketing da empresa, é o nosso colaborador. Claro. Não é nem a camisa só, não. O brand marketing hoje é muito importante. Muito importante. Então, quando você trata o colaborador bem, quando você conversa com ele, quando ele tem um tempo, nós medimos, por exemplo, o tempo de espera do colaborador interno. Ele é um cliente meu. Sim. Então, quando ele vai ali, bate no RH, a gente começa a medição. Em quanto tempo a gente vai atender ele? Interessante. Então, assim, por quê? Porque ele satisfeito, ele vai virar o maior vendedor meu. Já aconteceu de eu pegar, por exemplo, um contrato há pouquíssimo tempo, porque tinha uma empresa que eu tomo conta, do lado tinha umas duas empresas com duas empresas de segurança diferentes, e o terceiro cliente foi pesquisando. Ela não pesquisou com o dono das empresas, ela foi no vigilante. E aí, como é que é a tua empresa? Atuar. Aí chegou na minha, cara, não, empresa maravilhosa. E eu costumo fazer isso. Exatamente. Tá? Eu costumo Vai fazer direto isso. no Eu vou direto no funcionário. Claro. Quando eu quero conhecer a empresa, assim, às vezes a gente vai fazer a visita. Beleza, gostei da estrutura, gostei da empresa, tem tantos anos de contrato social, CNPJ, mas quem é a empresa com os funcionários? É isso aí. Aí eu começo a conversar. Cara, teve um caso, essa empresa até patrocinadora nossa. É bom fazer uma segunda pesquisa, né? Porque nem você pode ser uma pessoa que esteja. Pode ser uma pessoa frustrada no dia, tá Não, e acontece também, aborrecida. assim, nem sempre os meus valores vão ficar de encontro ao valor do meu colaborador. Às vezes ele quer uma outra coisa. Ou então ele quer um negócio absurdo, como já aconteceu, por exemplo, eu quero fazer um acordo. Sim. Eu quero fazer um acordo. Não, eu não faço acordo. Ilegal, Aí não ele tá faço. insatisfeito. Ele fica insatisfeito porque eu não quero ir contra os meus valores, né? Que são inegociáveis. Aí E o cara colaborador também- falar bem da sua empresa, naturalmente, não é uma coisa normal. Ele não para os clientes na rua e fala assim, nossa, minha empresa é muito boa. Não para. Mas para falar mal, ele fala. Não, aí Não, mas aí você sabe quando ele fala bem? Quando ele sai da empresa e vai para outra e começa E a aí, passar perrengue na começa outra. quando Na sabe que é ruim. outra eu era assim. Lá na Nova Rio nunca atrasou pagamento, lá na Nova Rio do VT cai no dia E certo. sabe o que eu acho engraçado? Porque quando esse colaborador que está nessa empresa hoje, ele trabalhava no meu condomínio. Aí quando eu descobri que ele estava trabalhando em outra, eu falei, e aí, como que tá lá? Aí o cara se cobriu nos olhos e falou assim, cara, depois de falar várias coisas, cara, eu recebo R$500, que eu não sei nem o que é isso, que entra na minha conta. Aí ele falou assim, ó, ainda recebo em dia. Ó. Isso pra mim, você fala, ué, mas como assim? Absurdo, né? É uma coisa absurda. Acredita que eu recebo em em dia. Aí eu fico olhando pra cara, aí foi que eu falei, pô, essa empresa é muito boa mesmo.
Eu tenho pouco tempo nesse mercado, mas eu vou contar um case aqui muito interessante. Eu fui fazer uma visita numa empresa e era sigiloso. Então, tudo combinado. Eu fui com um carro sem nenhum logo, sem crachá, descaracterizado. Tá bom. E fui com um colaborador da parte técnica, não da área comercial, da parte técnica, para fazer uma vistoria na empresa junto comigo, para a gente botar ali, ó, precisa de tantas pessoas aqui, 2 ali, 3 aqui, material, fazer uma visita técnica. Sim. Ok. Estão fazendo a visita e a pessoa estava nos conduzindo para fugir do pessoal da empresa, né? Do pessoal lá que está trabalhando. Então vamos aqui, agora vamos lá e tal. Rapaz, daqui a pouco a gente abre uma porta lá, ó, aqui que fica o departamento assim assado, tinha uma menina da limpeza. Por acaso era a limpeza que a gente estava tratando, né? Quando a menina abriu a porta, a menina... Seu fulano, que bom que o senhor está aqui há quanto tempo? Ai, não me diz que a Nova Rio vai vir para cá. Escolha a Me contrata. Eu quero voltar para casa. Conclusão. Sabe quem foi o melhor vendedor dessa história? Ela. A funcionária, bicho. São os maiores vendedores. Uma funcionária. Eu saí de lá e agradeci. Então, eu saí de lá, falei com um cara da área técnica. Falei, fulano, tá aí, acabou. ele já vendeu, cara. Acabou. A gente vai ajustar agora aqui uma coisa ou outra, mas ali, ó. Porque a queixa desse cliente, que depois virou cliente nosso, a queixa dele não era com os colaboradores. A queixa desse cliente era justamente o seguinte: cara, eu ligo lá na empresa, ninguém me dá atenção. Acontece muito isso. Ninguém volta. Que vai ter algum probleminha ou outro, isso vai acontecer. Nós estamos lidando com pessoas. Entendeu? O cara vai ter lá um problema na comunidade que ele mora, ele vai se atrasar um dia, o ônibus, sei lá o que aconteceu, o trem não parou. Mas quando você é uma empresa forte... Isso vai acontecer. Isso aí, esses problemas que acontecem... Passa batida. Eu vou dar o exemplo agora, da terça-feira, né, que foi aquele estresse. O episódio no Rio de Janeiro. Quando começou, a minha preocupação maior, né, como empresário, é como é que vai ficar a segurança dos meus clientes. Sim. Né? Então comecei São 12 portões T6 que tinham que ter a cobertura e as pessoas não conseguiriam chegar. Não estavam conseguindo. Então o que eu fiz? Eu fiz um trabalho junto com a gestão operacional de falar com os clientes. Falar, cara, a gente não depende só da persona, é uma coisa muito além da nossa capacidade de intervenção, mas a gente está com um plano de contingência aqui para tentar minimizar os impactos, né? E aí, no final do dia, eu fiquei muito preocupado. Falei, cara, isso vai dar um nó no Rio de Janeiro, travando o ônibus atravessado, deu um nó. Um vigilante, geralmente vigilância é de 7 da manhã às 19, de 19 da noite às 7 da manhã, para completar 24 horas. Um vigilante chegou às 19h33. Fora isso, todos os outros vigilantes, eles perceberam que o negócio... Se anteciparam, né? Eles saíram antes. Aí, no final do dia, eu reuni a equipe e falei, galera, ó, parabéns. Isso mostra que está todo mundo completamente engajado com a empresa. Isso mostra comprometimento com a empresa e com o cliente, né? E os clientes me ligando, pô, cara, parabéns, Marco, obrigado. Pô, que legal, porque geralmente eu atendo, geralmente eu gosto de estar dentro da operação. Geralmente eu gosto de fazer a pós-venda, de estar próximo do cliente, porque é ali que é justamente ali que eu pego o gancho de onde eu consigo melhorar. Né? Eu fiz uma pesquisa de satisfação esse mês agora, que o cliente colocou lá assim, eu peço em uma palavra como é que ele acha a empresa, e onde é que a gente pode melhorar. É a oportunidade que eu tenho de aprender. E o cara colocou assim, maravilhoso. Meus colaboradores de escritório, o de canteiro, eu liberei todos eles quando eu senti que tava muito sério. Até quem me alertou foi o Marcelo. Se o Marcelo não tivesse me avisado, eu não saberia nada. É que eu liguei pro Marcelo na hora, e o Marcelo falou assim, não, você tá vendo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro? Eu falei assim, o quê? Foi eu tava preso no escritório, na frente do computador. Está tendo não sei quantos mortos. Na época era 22, na hora. Aí depois eu falei, cara, não são 22, já são 60. E assim... Aí ficou 64. E quando eu tô trabalhando, eu nem chego a pegar telefone pra olhar a rede social, nada disso. Eu fico praticamente voltado só ao que eu tô fazendo ali. E aí eu falei pros meus colaboradores de escritório, os de canteiro eu liberei todos na hora. Os de escritório eu falei assim, gente, vamos sair mais cedo hoje, quando der tal hora, vocês podem sair. Cadê que foram? Não foram, não. É isso. Não, a gente tá atrasado, a gente tem que resolver coisa, vamos continuar. Tem entrega. Era pra sair 5h30 da tarde, deu 6h30 da noite, o pessoal tava trabalhando comigo. Esse é o colaborador que ele não vende hora pro patrão, ele vende resultado. Né? Ele tá vendendo resultado, ele não tá vendendo a hora.
Ele não está vendendo o dia dele. E a gente vê quando a cultura realmente está no sangue já do colaborador, né? Então, vamos lá. Agora a gente podia fazer no nosso episódio A Hora Polêmica. Ô, rapaz. Então, a Hora Polêmica de hoje, será que dentro dos condomínios onde tem vigias, porteiros orgânicos, será que eles sairiam mais cedo de casa para cobrir o coleguinha? Vou afastar o microfone. Vou afastar para responder. Assim, terceirizar tem isso de bom. Então, exatamente. Quando eu falo de terceirização, quando às vezes a gente vai falar isso em condomínios, as pessoas acham que a gente está com implicância com o funcionário. Não tem nada disso. É outra mentalidade. Sim. Essas pessoas são treinadas, elas passam toda hora por reciclagem, eles têm um comprometimento porque eles não querem sair da empresa e sabe que se o síndico reclamar dele, a empresa vai trocar por outro. Vai trocar. Então, E não estamos falando de demissão, não. Nós não estamos falando de demissão, não. Nós estamos falando o seguinte, ó. O cara está trabalhando num condomínio, por exemplo, né? O cara está trabalhando num condomínio que é 30 minutos da casa dele. Sim. Pô, o síndico lá começou a reclamar desse funcionário, coisa e tal. A gente viu que realmente o funcionário é que está com alguma atitude que não deveria, ou não aprende. Ou... Pega o camarada, bota lá no outro condomínio, ou bota em outro contrato que... Do formato que lá ele não vai aprontar o que está aprontando aqui. Perfil diferente. E tem um detalhe nisso aí. Bota ele em outro lugar. O colaborador, quando ele sabe, por exemplo, quando o colaborador orgânico num condomínio está lá 22 anos, ele sabe como é que funciona o condomínio. Ele sabe, o condomínio vai ter dinheiro para mandar embora. Exato, ele sabe disso, ele escuta. Eu vou chegar atrasado, porque ele escuta do morador. Não só do morador, mas aí o síndico conhece ele, aí acaba, o morador fala, tá tanto de inadimplência. Isso circula, né? Circula uma rapidez, né? E o colaborador sabe disso. Então ele se protege, ele fala assim, não, tá tranquilo, pô. O Marcelo não vai mandar embora. Como? Não tem dinheiro. Tem dinheiro. Tenta pegar um SG orgânico. Fala assim, você tem que usar EPI. Acabou. Tenta falar. Fala com ele que ele vai ter que falar Isso EPI. aí. Se não tiver, vai entrar na justiça porque não tem EPI. E se você coloca, ele não usa. Você entrou num detalhezinho aí bem curioso. Porque o EPI, não adianta você comprar o EPI e entregar o EPI. Você não ensinar o camarada a usar adequadamente. Delargar, né? Não é delegar, não é delargar. Tem que marcar durinho ali. Tem que marcar Rapaz, existe um vídeo circulando na internet, que é um vídeo meio cômico, né? Mas mostrando o colaborador como a importância do uso do EPI. Aí você pega um pé de borracha, bota assim, pega um tijolo e taca em cima do pé de borracha, aí o pé desfarela todo. Aí tu bota a bota no pé, aí taca pra mostrar que não é. Aí tu bota a mão assim, martela a mão da pessoa assim o negócio, depois pra mostrar... Na prática, o uso daquilo ali, aí você vê o funcionário apavorado quando, por exemplo, tá com a cabeça e sem o capacete e cai um tijolo e quebra a cabeça. Isso aí. E quando, quer dizer, as pessoas só acreditam quando acontece. Agora, tem uma situação... A gente tem uma política dura, a gente, inclusive, orienta as pessoas, faz assinar ficha de recebimento, mostrando a importância, explica, faz orientação, faz briefing. Mesmo assim, de vez em quando, a gente pega um funcionário sem um capacete, sem uma luva. E quando não é pior? Quando ele não pega a luva, ele acabou o dia, ele pega a luva assim e joga no chão assim, ó. Trata como se fosse descartável. Exatamente. Aí você fala assim, cara, aonde pode salvar a mão dele, aonde a cultura tá falhando? Aí eu fui descobrir que é na educação. Por isso é que eu falei que a gente não treina, a gente educa. Aí eu falei assim, vou entrar numa outra forma de criar isso. E aí eu trouxe todos eles, e aí periodicamente eu faço uma reunião com toda a equipe, explicando o uso, como é, por que é, o que acontece quando... E aí foi melhorando, mas ainda não é 100% não, mas melhora. O maior índice de acidente com vigilante, por exemplo, é quando ele vai colocar o armamento ou retirar o armamento do coldre. Porque na grande maioria das vezes, né, o vigilante ele vai colocar o armamento. Quando ele vai colocar, é quase que automático. O dedo entra no gatilho, quando ele coloca no coldre, o coldre força ele o disparo, né? Então o maior índice de acidente, né, de disparo acidental é quando ele está, né, colocando e guardando o coldre. Imagina se eu não treinar um cara desse. Imagina se o cara entrar e colocar um papel. A gente falando de uso de EPI, o cara você dá um tiro na própria perna, fiquei até preocupado. E a ferramenta de trabalho dele... É letal. A ferramenta do cara é um revólver, uma arma de fogo. E aí se você não souber como é que você trata... Eu já vi, por exemplo, teve um vigilante agora há pouco tempo, saiu da minha empresa, aí pegando o gancho, entrou em outra, ele chegou lá,
lá, e eu continuo próximo dos colaboradores, né? Até porque minha empresa é menorzinha, né? Não chega a 1.000 colaboradores. Aí o cara falou assim, seu Marco, tu acredita que eu fui num cliente, arma na cintura e só tinha capa de colete, não tinha a placa balística. Olha, cara, eu olhei e falei, rapaz, Que beleza. tu assumiu esse plantão, cara? Não assumiu, eu falei, não pode, rapaz. Era notificar a empresa, falar que não ia assumir, cara. Não, pior que essa do Marcos, só o cara fazer limpeza de fachada usando balancinho com, Não, tá com doido. aquela madeirinha. Não, cara. isso é louco. Madeirinha e o... Eu me recuso. É a uma dar- lata de... Contrapeso, né? Contrapeso. Fazendo contrapeso. Contrapeso com a Não, lata de isso é 18 loucura. litros. É o cara Cheio de... 14º andar, o cara com aquela cadeirinha de Mas madeira. eu vi um vídeo, tá? Falando, o cara botou um capacete, um parafuso. Um parafuso de obra. O cara largou lá de cima, numa melancia. Quebra, fura, Explodiu. explode mesmo. Assim. Aí ele botou um capacete. Fez o mesmo teste. Parafuso. Melancia agradece até hoje, né? Tu vê como é que às vezes... Aí você fala, cara, precisa disso? Né? Você deveria estar na nossa cultura, mas se você não reciclar, O fica... problema é que tem muita melancia que tem mais cérebro do que gente. É possível. É possível. Né? Existe. Assim, no nosso caso lá... Essa história da cadeirinha que você falou, essa semana, a W Foster sempre fez locação de equipamentos de segurança. E a gente tem 3 anos no mercado e a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Essa semana, existe um CA, que é um certificado ali de segurança de equipamentos e tal, né? Que é feito pelo Ministério do Trabalho, na verdade, da parte de segurança operacional, né? E existe uma necessidade de manutenção. E eu sempre aluguei com as mesmas empresas, sabendo que eram empresas idôneas. Essa semana, depois de muito tempo, um funcionário meu ficou em risco. A cadeirinha rompeu uma solda da cadeirinha e ele ficou pelo cinto de segurança, que era a linha de vida. Sim, ficou na linha de vida. Nós descemos ele sabia fazer, tinha treinamento de NR35, sabia se virar naquela situação. Ele desceu, tinha uma pessoa acompanhando, acabou o problema na hora. Não teve nem risco. Mas Foi um incidente, no né? dia seguinte, eu decidi comprar cadeirinhas para a empresa. A partir de agora, nós vamos controlar a qualidade dos equipamentos que nós temos. Eu comprei 8 cadeirinhas. Olha só, você trouxe a responsabilidade para você. É melhor que por seja minha. Quer dizer, na verdade, se a responsabilidade é sua, então eu não vou botar o meu equipamento. Entendeu? Porque Então, eu consigo responder se imagina, for meu, imagina descer de madeirinha. Foi o primeiro incidente? Foi o primeiro, em 13 anos. 13 anos. Imagina a tensão que foi. Isso é... Quando você tem um acidente, é adrenalina pura. E assim, você tem que ter uma estrutura para dar todo apoio. E até Não, psicológico. Todo Quando eu fui até o local, eu cheguei até o local. Principalmente de investigar. Tem que investigar. Saber se foi um erro realmente do colaborador. Do colaborador, se não eu fui for, pegar, aí eu pedi a como é eles, que é a me dá o operação? certificado de manutenção desse equipamento. Até hoje eles não me deram. Foi na hora que eu falei assim, ó, e agora vai ser meu. O problema agora é meu. Porque você se eu peço coloca em certificado risco, daquele equipamento de manutenção e eles não apresentam, é que ou não tá em dia ou não tinha. E aí eu falei assim, não para. Mesmo sendo uma empresa que muitos anos me atendeu bem, a partir de hoje, todo equipamento de segurança de içamento é nosso. Perfeito. É uma Entendeu? excelente E é uma grana iniciativa. preta, né? Foi um investimentozinho. Na né? verdade, grana aí eu vou falar da segurança. Eu falo sempre isso, quando o cara fala assim, pô, mas tá caro, segurança tem valor? Não tem dúvida. Isso aí é... Segurança, né? Não tem valor. Não tem valor. Você tem que pensar o tempo todo. E segurança parte, como vocês falaram, de treinamento Sim, e o equipamento adequado. sim. Né? Falando sobre equipamento, agora eu fiquei sabendo, Marcelo, que existe uma sacola entre os dois ali que é nossa. É mesmo? Não sabia disso. É um brinde, Eu é um falo, brinde. Não tava sabendo. Não tava recebendo. A gente vai receber E te brinde falo hoje? mais, hein? Tem até uma caneca. Rapaz? Isso. É um brinde comemorando nossos maravilhosos 40 anos. Uma empresa extremamente jovem, linda. Que isso. Ô, rapaz. 40 anos de muita Eu história. nem tive que pedir, poxa, muito obrigado. 40 anos de muita... 40 anos de muita história. Vou deixar aqui pra fazer, ó. Vou deixar aqui pra fazer uma Até o Marcão ganhou. Ih, rapaz, canequinha. Ó, Por favor, quero água. eu vou... Também rapaz, quero. eu vou tirar minha canequinha hoje, ó. Canequinha da Nova Rio. Também quero. Ó, vou colocar a minha canequinha aqui hoje. Vou aproveitar que eu tenho minha aguinha aqui, que ninguém sabia. Hoje estão sabendo que eu tenho minha aguinha lateral. É lógico. Eu vou colocar aqui, ó. Tem que se hidratar. O pessoal não sabe que eu fico me abastecendo aqui de vez em quando. Muito Quer um pouquinho, obrigado. Marcelo? Pode colocar aí pra gente aí. Opa! Muito obrigado, Sérgio. Obrigado Nada, aí um prazer. pelo brinde. E assim, de maneira... Quer mais Eu água? até quero um pouquinho. Opa! Quer um pouquinho também, cara?
Obrigado. Você acha Quero que um é? pouquinho mais, quero Tá um bom. pouquinho mais. Tá bom, obrigado. Até porque, assim, a gente estava comentando isso um pouco antes, mas o curioso da história, uma das coisas curiosas da história da Nova Rio é que ela é uma empresa extremamente conhecida no mercado Sim. como uma empresa de limpeza. Nova Rio, Interessante. Limpeza é Um uma braço. beirada da Nova Rio. A Nova Rio é uma empresa de multifacility. É. Financeiramente, a gente está muito mais para manutenção Eu ia chegar nesse ponto do aí. que para limpeza. Mas o volume maior de funcionários realmente é limpeza. Entendeu? E Então, o assim, uniforme, né? Assim, 2005, 2007, você ia no centro da cidade, o centro da cidade bombando naquela época, né? Bem pré-pandemia. O que você via de gente com o uniforme da Nova Rio? Rio, é verdade. Era inacreditável. absurdo. Era E aí eu absurdo. passava e falava, Nova Rio. Aí eu passava pros outros, eu cheio de orgulho. Não, e engraçado, assim, eu também tinha essa impressão que a Nova Rio era mais parte de limpeza. Eu fui num condomínio na Barra esses dias agora, aí quando fui deixar meu carro no Valet, aí estava lá, Nova Rio. Nova Rio. Aí eu falei assim, mas Nova Rio também faz parte de estacionamento e Valet. Aí eu fui ver, por isso eu estava até conversando lá com o comercial de vocês, com o Isso. Gustavo. Gustavo. Eu falei, Gustavo, eu fui na Barra agora, ele falou assim, foi no condomínio tal, né? Eu falei assim, foi nele Isso. mesmo, então. A gente fazia o Valet lá. Isso. Então, é o famoso facility, né? Quando Sim. Você trabalha Faz com de tudo, vários faz de segmentos. segmentos, E aí, obviamente, tem A gente parte tem da vigilância que- desde um servente num ambiente mais simples, que é o condomínio, servente dentro de hospital, manutenção de hidrelétricas. Você vê como é que a coisa começa a ficar complexa. Mas Manutenção. vocês não têm brigada civil. Temos. Tem também. Temos brigada civil. Mexe com o elevador. Não. Elevador específico. Elevador específico. Ganhei! Elevador específico. Elevador Nem vou específico. falar que eu tava lendo o panfleto antes pra ser que não tinha. Tinha estudado. Elevador, Não. quem tem que mexer no elevador é o dono do elevador. Ou a Sete Serve, que é a nossa empresa de patrão. Que time, Da hora, Eu da hora, estava da hora. decorando o giro pra poder falar. que time maravilhoso. Não dá pra abraçar tudo, não dá pra abraçar tudo. Não, mas olha só, vamos agora entrar no... Não vou falar que é penúltimo, que depois eu tenho uma pergunta interessante, mas eu queria tocar no assunto que hoje também norteia a parte de segurança, que é a parte quando a gente fala das câmeras externas. Nós tivemos uma entrevista há poucos dias, falando também com o Chagas Bola, falando sobre segurança pública e segurança condominial. E nós estamos falando com outro especialista também, que é você, sobre segurança tanto pública quanto privada, mas mais privada que pública. Mas ainda assim reflete nesse assunto das câmeras de segurança nas ruas. Sim. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma opinião, e eu queria saber de vocês também, já que os dois são do mundo condominial, mas você é especialista nisso, qual a importância ou a efetividade que você sente que tem essas câmeras de segurança nas ruas? Então, vamos lá. As câmeras que eu digo, eu não vou falar empresa, mas aquelas câmeras que ficam com luzinha coloridinha ali na porta do Até condomínio. porque não tem mais só uma, né? agora são Agora várias. virou uma tendência. é. O que acontece? O que eu, Marcos, na minha opinião, tá? Eu não estou dizendo que eu estou certo, estou errado, não sou dono da verdade absoluta. Tudo que ajuda na área da segurança, Sim, são as no, meu, bem-vindos. no meu ponto de vista, é bem-vindo. Tá? Nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, o que dificulta um pouco mais, né, essa abordagem. Porque a câmera, quando pega a placa. Quando pega o rosto da pessoa. Sim. Então, você tem que ter um cuidado maior. Mas, no meu ponto de vista, está ajudando na segurança, seja privada, seja pública, que no final tudo vira público, Sim. eu acho que é bem-vindo. Né? Tanto que, hoje em dia, o que a gente faz? A gente coloca pontos específicos de vigilância eletrônica dentro dos condomínios ou nos parques, né? Para poder auxiliar a nossa central de monitoramento 24 horas. Entende? Então, por exemplo, vou vender um serviço, eu não consigo, às vezes, é uma pessoa só. Vamos imaginar que seja um porteiro. Só que o condomínio tem uma volta que deveria ser uma ronda. Não tem condições. Às vezes tem condomínio que não tem como ter dois vigilantes, um rondante. Orçamento restrito. A Orçamento gente coloca pontos de câmera, não é o do condomínio, é o meu, da empresa, coloco pontos de câmeras específicos, né, para fazer justamente o auxílio ao meu porteiro, o auxílio ao próprio condomínio. Perfeito. Então, quando você fala de vigilância externa, eu ainda acho que pode ajudar, mas lembrando que a vigilância é para dentro do condomínio, portão para dentro. Sim, Portão sim, para sim. dentro. Portão para fora tá bem polêmico esse tema. É. Eu sou sempre a favor de tudo que... Tem uma frase chula, mas é engraçado. Tudo que a bunda não atrapalha, né? Então, o que tem de mais
não pode atrapalhar nunca. Acho que a ideia é muito boa dessas câmeras, né? Mas talvez a execução tenha sido um pouco precipitada, sem uma amarra jurídica mais específica, né? E causou Mas aí um caos. entra aquela situação de giroflex, né? Você vê o condomínio, com aquela lâmpadazinha ligada ali. Sim. Chamou atenção. Chama atenção. Acabou. Chama atenção. É o Rottweiler, que às E vezes você, é bobão, Sérgio, o né? que você pensa sobre isso? Bem, minha opinião, assim, eu não tenho uma opinião extremamente formada, mas eu concordo com o Marco que se é para ajudar, não vejo problema. Agora, a gente tem uma... Se está tendo efetividade, aí já já é e o... pra que Aí é a que segunda página, né? Daí pra pra que frente. isso está sendo usado? Pra que está sendo usado? Entendeu? Assim, será que está sendo usado só para vigilância, só para inibir o meliante, o assalto? Ó, teve um detalhezinho que ele Entendeu? falou que é muito importante. Na Baixada Fluminense, não tem muito tempo, eu fui chamado para fazer uma visita técnica, né? Foi a minha equipe operacional, mas aí o rapaz preferiu uma ajuda, né, um pouco mais detalhada. Eu fui, acompanhei de perto. E tu passava pela rua, tinha várias câmeras do mesmo feitio, interligadas pelo mesmo fio. E não adianta, assim, a minha formação acadêmica, eu sou administrador, sou contador, mas também sou gestor de segurança, porque, né, é tanto detalhe na lei que eu precisava estudar aqui. Eu percebi que as câmeras eram interligadas. E eu virei para a pessoa e ela ia até a porta do estabelecimento que eu ia fazer a segurança. E era um estabelecimento de alta frequência de veículo. E aí o cara falando, pô, toda hora tem um assalto, toda hora tem um assalto. Eu falei, essas câmeras que estão espalhadas pela rua aqui, o que são? Ela, isso aí eu não posso mexer não, moço. Aí olha o que o Sérgio acabou de falar. Para que está sendo usada a tecnologia? Quando ele falou aquilo, eu falei assim, então olha só, o meu valor, não é preço não, o meu valor vai ser totalmente diferente quando eu tenho esse tipo de situação que eu não sei do que é, eu não sei o que ele está olhando, se ele está acompanhando os seus carros, se o seu carro sai daqui e ali na frente é assaltado, muda completamente. Não estou falando do valor financeiro, não. Eu estou falando do meu nome. São 17 anos de mercado para eu colocar moral, em risco. né? Exatamente, é o valor moral. Eu falei, cara, isso aqui, eu preciso entender essas câmeras. Então, o que o Sérgio falou é muito pertinente. A câmera está ali, beleza. É uma empresa séria? É uma empresa que está para ajudar? Ou é uma empresa que está ali, está uma câmera ali só para filmar a entrada e a saída de quem? Será que eu me sinto confortável como condômino, né, no caso do condomínio, de colocar minha cara numa câmera que eu sei lá o que eles estão usando para... Então, é o que eu falei. Se for para ajudar, se for para contribuir, se for para agregar valor, cara, Maravilhoso. eu acho que é importante. Agora, Maravilhoso. precisa entender melhor como é que funciona. E, assim, a gente tem que sentar à mesa os empresários que estão cuidando disso com o poder público. Exatamente. Porque, assim, existe uma inércia do poder público. Isso é normal, porque é um navio mudando de direção, não é da noite para o dia. A empresa privada é muito mais rápido de se mexer, de se ajustar na tecnologia, enfim. Então vamos sentar à mesa. Amigo, você faz o seguinte, você faz uma parte do trabalho e eu executo outra. Aí pouca gente eu acho que sabe. isso em São Paulo está funcionando maravilhosamente bem. Mas aqui também, pouca gente sabe, mas você pode abrir o IP da sua câmera para a polícia. Você pode cadastrar hoje. Você pode. Isso. Então, assim, não há mais uma necessidade específica, e aí eu não tô tentando, pelo amor de Deus, né? Eu não quero atrapalhar o desempenho de do outras amigo, empresas. né? Não quero, até falar o nome aqui. Mas hoje, você tendo câmeras, e hoje em dia é impossível tu ter uma... Infelizmente, né? O valor está tão invertido que a gente está numa prisão, né? Cada vez mais. Quando eu vou fazer um planejamento de segurança, me dá até vergonha. Porque eu vou e falo assim, cara, tem que botar concertina aqui, o muro tem que ser de 3 metros, tem que colocar 85 quem vive câmeras. atrás das grades somos nós. Eu né? praticamente monto um sistema bunker. penitenciário. Você monta um bunker os moradores. Na verdade, E não é condomínio, é um presídio de É um luxo. presídio, É um presídio, de luxo. Perfeito, presídio de exatamente. luxo. Porque você não está mais livre para sair a hora que você quer, Sim. você já não sabe mais... E quando Acontece... sai, bota um carro blindado. Pra, Tem que andar de carro blindado. pra sair de boa, né? Sair num carro blindado. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro, tô falando do estado do Rio de Janeiro, ele chegou num ponto muito ruim, triste, né? Quando eu faço hoje um planejamento de segurança, por 25 anos nessa área, você vai vendo a evolução, se é que eu posso chamar de evolução, né? Mas cada vez mais eu tenho atribuído itens de segurança, acessórios de segurança, para que eu possa virar para o cara e falar assim, agora eu asseguro a tua vida, né? Agora eu asseguro o seu patrimônio, né? É uma evolução da técnica por uma involução da retrocesso, da, por um retrocesso da segurança. da Né? É triste, assim, eu não tenho nenhum prazer
pessoal às vezes brinca, pra você tá bom, pô. Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu falei, Tá cara, bom nada, eu vivo aqui, bicho. cara, Pelo amor de eu não Deus. tenho nenhum prazer em sentar e fazer um procedimento de segurança e entender que eu tô colocando pessoas dentro do... Só falta eu falar assim, cara, bota grade. E eu já tive condomínios de virar e falar assim, eu não asseguro o meu vigilante nesse... Eu não vou colocar uma vida de um colaborador meu num risco tão grande Essa quanto semana eu esse. estava no sul do Brasil, resolvendo os problemas. E aí eu falei com um motorista de aplicativo, eu falei assim, rapaz, no Rio não é fácil não, tá cada vez mais perigoso, o pessoal assalta barraquinha de cachorro-quente com fuzil na mão. Aí ele, você tá exagerando. 2 dias depois, aconteceu esse negócio no Rio de Janeiro. Ele mandou uma mensagem, rapaz, você tá aí no Rio? Eu falei, continuo no mesmo lugar. Tá tudo Continuo no bem. mesmo lugar. Eu tava Eu indo viajo fazer bastante uma... pro sul do Brasil e... Assim, É uma diferença muito grande. É absurda. É absurda. E pior que assim, você passa 10 dias de férias passeando por lá, quando você volta, é uma sensação muito esquisita. Que, não sei Eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, porque eu fiz uma viagem 8 meses atrás de carro, fazendo todas as cidades até o sul. Que eu fui fazendo até muito... Fui lá embaixo mesmo, depois voltei, fiz Beto Carreiro e tal, não sei o que lá. Santa Catarina é lindo. Quando eu Santa Catarina... cheguei na divisa pra São Paulo, já me bateu um receio. Já muda. Né? Quando eu cheguei no Rio, eu já acelerei o carro. Eu falei assim, agora eu não posso mais andar devagar. Estão dizendo que vão tirar a placa do Bem-vindo ao Rio. Né? Vai ser só Rio de Janeiro. Mas Chegou no Rio. Mas quem ia falar do Mas sul? vou te falar do sul, que curioso. Já fui lá algumas vezes. Lá você quase não vê polícia na rua. Não vê. E você não tem a sensação de insegurança. Não tem. Não é? Verdade. Não, Eu já falei isso várias vezes com os amigos, a gente sempre viaja com os amigos, normalmente os mesmos amigos. Eu falo assim, vocês repararam na viagem? Quantas vezes a gente viu a polícia? Vimos naquela praia não sei aonde, vimos ali. Em pontos, assim... Em pontos específicos. E geralmente de específicos. grande turismo, né? Exato. Agora, o que mais assusta, eu tenho um primo que mora na Argentina, ele fala comigo, Marquinhos, toda vez que eu chego no Rio, me assusta a tranquilidade que vocês têm de ver um policial andando com um fuzil. Que é uma arma de guerra. Como é uma se arma fosse, de guerra. Nós chegamos num É a única ponto- polícia do mundo. Nós É a chegamos única num polícia ponto do tão mundo sinistro uma que a arma de gente guerra. olha isso. Eu já fui assaltado de fuzil. Eu já passei por essa eu terrível... fui Algumas vezes também, né? Eu fui algumas vezes. Eu passei por só essa 3 terrível, vezes só com fuzil na cabeça. É mesmo? Pelo amor de Deus. Jesus. Essa Isso é- semana eu tava falando assim, eu não sei a sensação que vocês sentem, né? Quando você vai fazer uma viagem, Nordeste, Sul, quando você pega o avião, quando você chega no Galeão, que você pega o táxi voltando Não, é pra sua tenebroso. casa. É tenebroso. Cara, eu quando começo a chegar a Maré, É. aquela região ali, eu falei, cara, posso Já começa a dar um voltar? aperto no O que coração, eu tô não dá? fazendo aqui? O que eu tô Exato. fazendo? Agora tem um efeito aí, sem querer entrar em política, e não é objetivo, mas... Por favor, porque do último programa Não foi deu bloqueado. problema. Não estou falando de política, mas o que acontece hoje, quando você chega de avião, você olha aquela panorâmica, né, do Rio, ou então quando você vai descer ali, chegando de Niterói, eu vejo muito isso, eu vou muito a Niterói, quando eu estou voltando, eu vou descer aquele Francisco Bicalho, quando você olha, se você tirar uma fotografia... Cartão postal. Nosso cartão postal, e eu não estou falando mal de comunidade não, tá? Sim. Eu acho que a comunidade ela é um mal necessário. Mal necessário também usei uma frase ruim, mas a comunidade ela é necessária para aquelas pessoas que não têm condições de se abrigar em lugares mais E também com confortáveis. os impostos, os tributos, tudo que a gente Começa paga. a dificultar. A asfixia de um lado, eles aumentam do outro. Sim, o problema é que eu acho, tá? Mais uma vez, minha opinião não é cravada em pedra, mas virou negócio, comunidade. Comunidade virou negócio. Pessoas que antigamente só tinham um imóvel, era dentro da comunidade, porque eles não tinham condições de sair, tem 8, 9 imóveis alugados dentro da comunidade, porque ali virou negócio. Os benefícios são tantos que você tem segurança 24 horas, se não tiver uma E incursão quando da os polícia... custos são baixos, porque muitas vezes não paga luz, não Exato, paga água, é um exato. negócio Então- mais lucrativo Então você ainda. começa a ver a Mas o expansão. corretor da comunidade fala mesmo assim. Fala assim, aqui você não vai pagar luz, não vai pagar Ah, água, tem não vai pagar corretor? IPTU. Tem Eu já ouvi corretor. falar que, por exemplo, uma laje na vendida. Rocinha... É vendido. Eu ouvi falar, é Vendido. verdade isso. Fala que são Eu já sobrados. escutei falar isso mesmo também. O Camarada, Diz que não é barato, não, o cara cara. compra o terreno dele, constrói a casa ali com dificuldade, Bate a laje, evidentemente, ó, agora- bateu a laje,
ele já deixa de um jeito que dá para fazer uma escadinha, Então, aí ele venda... Ainda vem- fala o seguinte, aqui tem estrutura para você fazer mais 3, 4 apartamentos aqui em cima. Exatamente. Ainda E fala aí- isso ainda. E eu vou te falar um negócio. É um lugar que eu não consigo nem atuar para oferecer vigilância. De jeito nenhum. Não precisa. Não precisa. Os caras Não são quero nem me 24 meter horas, nisso. cara. Não quero. E eu vou te pegar. falar, a pessoa faz a casa, A gente fala isso rindo, mas faz é a casa, realidade. o carioca carioca sofre laje, tanto. vende a laje, e quando eu vou olhar na comunidade, nem coluna, nem viga Não, tem. você que Cara, é engenheiro, Tem aquelas eu ia estretinhas, morrer. 15 por 7. Tem uma, eu não sei qual foi a comunidade que eu passei, no outro dia eu olhei e falei, não é possível, o cara fez. Não tem estrutura, Não cara. tem, Tu não não. vê coluna. Uma E aí, casa segura a outra. Ali na Cidade de Deus tem E dois amarrado andares, com- tem com dois, fio. 3 andares de estrutura de tijolo amarrado, é isso. com uma laje em cima do tijolo, e tem outros 2 andares em cima. E Eu vamos, falei assim, e pra vamos. que eu estudei cálculo Pra estrutural? quê, cara? Pra quê? Você Era só fazer isso É, daí Só e chamar, rezar. chamar o Joãozinho e falar, cara, como é que você faz isso? contratar ele. Pô, tem uma casa que tá escorada. Isso eu vi numa reportagem, uma casa escorada na árvore. A árvore, o galho da árvore, o cara apoiou a coisa cara. ali, meu irmão, e Não cai nunca mais. nunca Eu já vi mais. escada construída, apoiada, o vão da escada apoiado com madeira de eucalipto. O cara botou um estoco de eucalipto assim, foi construindo a escada em cima dele. Aquelas escoras de Deixou lá, eucalipto, escora lá. escora de eucalipto. Aí ficou lá pra sempre. já lá. vai ficar pra Aí sempre. tu não vê vai como sair é que. nunca dali. Aí tu vê Nem como sei se é tem que aço é. dentro da escada. Se é que Acho que tem. ele usou Se é que bambu. Mas não é triste tu chegar num ponto desse? Não é triste você enxergar. Aí agora vamos lá. Vamos, eu falei que não era da política, não é de fato, mas a Rocinha e o Morro do Alemão juntos. Quantos parlamentares eles juntos conseguem eleger? Ah, muita gente. Muita gente. Aí, Faz muita parte. gente. No estado de dedo. Sim. Então para política, não é legal ter comunidade? Sim. A gente não começa a entrar num viés. Não, é legal ter aquilo ali, por quê? Porque eu vou chegar ali, eu vou me eleger, cara. Se eu fizer um trabalho ali de... Ou um trabalho ali, ou um trabalho lá em cima. Virar e falar, meu amigão, fala aí com todo mundo que tem Eu que vou, votar eu no- vou interromper vocês, que já falamos de 2 palavras que pode ser um problema pro Google, pro YouTube. Eu já não aguento mais isso. Corta isso. Mas terminando então, eu queria fazer uma pergunta a vocês, que eu faço a todo mundo. Vocês já assistiram os outros episódios, então vocês sabem que eu vou fazer essa pergunta agora. E essa pergunta, primeiro, eu vou fazer pro Sérgio, perguntando: quem é o Sérgio por trás da Nova Rio? Quem é a pessoa Sérgio? Hobby, família? Sente confortável em falar? À vontade, à vontade. Minha vida é um livro aberto. Então né? vamos lá. Eu tenho 56 anos de idade. Pô, rapaz. Nem parece, né? Não Os parece. cabelinhos brancos. Parece 55 anos e 11 meses. A minha vida sempre foi pautada na área comercial. Hoje eu me vejo lá garoto, sempre fui pautado na área comercial, sempre fui envolvido na comercial. Nunca gostei de vender produto, eu sempre gostei de vender serviço. Que legal. Eu gosto de vender solução. Eu gosto de entender as dificuldades, os pormenores de cada situação. Eu me envolvo em cada projeto. Eu digo que cada venda... Porque assim, o bom de vender serviço é que cada venda é um projeto diferente. E eu adoro isso. Adoro fazer coisas diferentes todos os dias. Entendi. Sou casado desde sempre com a mesma esposa. Uma raridade, né, hoje em nesse dia- momento. Hoje em dia. Tenho um filho de 26 anos que eu queria que ele seguisse o caminho da mãe de medicina, mas ele cismou de fazer engenharia. Entendeu? Rapaz. Cismou com esse Cuidado negócio. com a Pai, eu palavra. quero fazer engenharia. Ah, ele quer ser rico. Vai ser rico, vai ser rico. Vida mansa, Não, vida fala mansa e isso, dinheiro no Você bolso. fala isso que você é assaltado a 4ª vez. Mas ele quer ser rico. Ele quer ter mentira, dinheiro. é mentira. Ele quer ter- Ele, Fala aí. ele passou já para algumas empresas aí da área de construção. Hoje está na Nova Rio, trabalhando conosco. Cuida lá, aprendendo na área de compras, que essa área, para a área de manutenção, a compra é algo muito importante. Não que não seja para outras áreas, mas essa área de manutenção ela precisa de uma dinâmica muito grande. É uma variedade enorme de materiais e ferramentas. E não pode faltar. E não pode faltar. E tem que ser assertivo na E compra. tem que ser assertivo. Então, assim, legal porque ele tem a experiência de um pai que o hobby é inventar tudo que possa imaginar de área de construção civil, consertar coisas em casa. Eu tenho oficina, eu adoro legal. mexer com essas coisas. Então, já está no DNA dele mexer com ferramenta, com isso tudo. Então, assim, está lá na área de compras, tá indo bem, graças a Deus. E essa é a minha vida. E a minha história na Nova Rio ela é muito louca, porque esse ano que o Marcão falou, 2007, 2008, eu andava pelo centro do Rio de Janeiro e via, na hora do almoço,
gente pra caramba com a camisa da Nova Rio, aquele uniforme, essa logo linda nas costas, até era logo antiga, uma logo nas costas. E eu vendia muito na outra empresa. E eu olhava ali e falei, cara, se eu sair daqui de onde eu tô, eu vou trabalhar nessa empresa. Eu vou trabalhar nessa empresa. Eu vou trabalhar nessa empresa. E hoje tá lá. E há 3 anos atrás surgiu a oportunidade assim, porque o universo veio. Eu não bati lá na porta da Nova Rio, não. As coisas aconteceram. E pra concluir, o Marcelo vai falar que você é o quê? O que ele é? O time? É vascaíno também, né? É vascaíno, né? Não pode faltar essa. Por favor. Não, porque aqui uma das coisas pra gente chamar a pessoa pra gente... Pra A fazer gente episódio, só trata bem quando é vascaíno, Marcelo. O vascaíno recebe recebemos água, água, Coca-Cola, café, cafezinho. Se não for vascaíno, a gente nem isso. senta. É isso. Não, agora que o time do Vasco melhorou, já apareceu um monte de Não, vascaíno, orgulho, né? agora é orgulho mais. Mas aqui, quem puxar todos os episódios, desde o primeiro episódio, a gente levanta a bandeira. Nós somos- sentimento não para. Nós somos Não para. resistência. Nós somos As resiliente. emoções só são diferentes. As emoções só são diferentes. Mas né? agora O essa sentimento alegria, não para, às vezes é raiva, às vezes é frustração. Não pode parar. Não pode parar. E eu queria que você finalizasse a sua participação me falando a definição da sua própria pessoa em todos os âmbitos, profissional, pessoal, em uma palavra. Escolhe uma palavra, pensa nela. Perseverança, cara. Perseverança. Perseverante. Eu sou um cara extremamente perseverante. Não sou extremamente técnico, mas eu sou muito perseverante em tudo aquilo que eu quero. Porra. Boa. Boa. Só que ele tirou a minha ideia. Eu vou mudar. Mas todo vascaíno é perseverante. Tem que ser. Tem que ser. Opa! Não. E aí, Marcão? Vamos lá. Diga Eu aí, sou- quem você é? Eu sou um mero guarda. Quando me apresento, eu falo prazer. Eu sou sei que guarda. você tem um Tem podcast. um podcast Fala aí, de sobre o quê? educação financeira. Educação financeira, cara? Legal, legal. É porque, na verdade, assim, eu sou de formação administrador, contador e gestor de segurança privada. Olha pra aquela câmera ali e fala só seu podcast pro pessoal te seguir também, cara. Saúde no bolso. Ih, rapaz. Saúde no Nós bolso. temos aqui saúde na limpeza. É, fundos imobiliários, tijolo de papel. Tijolo ou papel? É, tijolo E ou aí? papel. Fala É pra mim. complicado. Então o seu podcast Tá meio é complicado. saúde Hoje no é bolso. tesouro direto. Saúde no Saúde bolso. Lembrando que é o seguinte, só para completar, eu tenho 40 anos, brincadeiras à parte, empresário do ramo de vigilância, empresário desse setor maravilhoso que movimenta a economia, que é o setor de serviços. É importante que seja falado. Um setor que muitas vezes é marginalizado. Porque escutei muito isso já, um massacre humano, né? Você contrata e manda embora, e não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ter o nosso lado também. Eu sou pai da Alice, meu maior título é ser pai da Alice, filho do Arthur e da Miriam, casado com a Gabriela já há 15 anos, então é uma história de vida muito longa. Bonito. E de uma dedicação à prestação de serviço, desde a entrega lá da família Rito, que olhou para mim e falou assim, eu entrei como office boy na empresa. Que legal. De olhar e de acreditar, né, da minha perseverança, que seria também a minha mas eu vou mudar, mas a persistência é algo que eu sempre tive, né? Então você é um office boy que cresceu e virou um empresário Dentro da área dentro da área que você foi atuando desde o começo. Exatamente. E com pessoas, com gestores, né? Com degraus maravilhosos que foram aparecendo na minha vida. Pessoas que acreditaram em mim. Falaram, não, Marcos, vai lá. Você tem capacidade. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sentar numa cadeira e mexer no computador, né, que eu carregava papel, imagina. O fundador da Nova Rio falou assim, vai lá, garoto. Eu mesmo estava me sabotando. Não vou ter capacidade de funcionar. Vai lá, garoto. É isso. Se tu não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Que legal. E eu virar e falar, não, vamos embora. Então, eu sou um fruto de apostas, né? Eu sou um fruto de pessoas que apostaram na minha capacidade, que tomaram a prestação de serviço. Eu olhei a ótica da prestação de serviço diferente, né? Em vez de ser um massacre, eu olhava aquilo ali como oportunidade de empregar pessoas, de empregar vidas, né? Imaginando uma empresa com 1.000 pessoas, eu estou ajudando 3.000 pessoas, né? Sim, Entre a média. São 1.000 vidas, São né? 1.000 vidas. São 1.000 vidas. 1.000 vidas. Botando uma família de uma esposa e um filho, ou um marido e um filho, são 3.000 pessoas que a gente consegue empregar. E eu sempre olhei isso como uma oportunidade. Então, eu falei, não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu vou batalhar, vai ser suado, eu vou mastigar 2 quilos de sal, mas eu vou conseguir chegar não num patamar, mas num nível que a condição que eu tiver, eu consiga ajudar terceiros, entende? Esse é o meu maior objetivo de vida. Então a Meu palavra que objetivo te define é perseverança. perseverança. Eu fui um cara que tive uma perseverança muito grande. Eu tinha tudo para dar errado,
né? Eu era um garoto ainda, um moleque, um cara que poderia tratar, eu poderia até me acomodar em uma grande empresa, eu trabalhei, uma das maiores empresas do Rio, poderia estar acomodado. Não, isso aqui não é o suficiente. Eu vou chutar dizer que o hobby dele é consertar coisas que eu já vi que ele gosta de fazer isso. Adoro. E o seu? Então, cara, por incrível que pareça, né, o corpo não diz, mas eu gosto de luta. Que legal, Então, eu sou graduado em jiu-jitsu, eu gosto de Muay Thai, é uma coisa que eu... Mais um? Todo mundo aqui luta jiu-jitsu. Também? Vocês também? Não, eu. Team. Eu sou mestre Wilson. Eu legal. sou faixa de jiu-jitsu, judô, karatê. Fiz Muay Thai, fiz outros, mas Pô, maneiro. só jiu-jitsu hoje são 27 anos de jiu-jitsu. Faixa preta. Legal. 4º grau. Legal. Eu tive que dar um tempo por causa da minha coluna. Mas... Eu também tô afastado, mas de qualquer forma, quem é lutador... Não, esquece. Não para nunca. A gente pode... No corpo pode estar parado, mas o espírito continua sendo de O lutador. Chagas Bola também, né? O Chagas é faixa preta. Também é faixa preta. Faixa preta. É o meu hobby. E pra finalizar, Marcelo... E o mais importante, ele não esqueceu de Não, falar. então, pra finalizar, Marcelo, o que ele é? Vascaíno. Pelo amor de Deus. Vascaíno não Se pode, não fosse, né? não tem como, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, porque além de ter sido um papo muito descontraído, acredito que dos últimos episódios foi uma das vezes que a gente mais riu aqui apresentando, porque vocês são muito gente boa, assim, profissionais excepcionais, apaixonado pelo aquilo que vocês fazem, apaixonado pela empresa que vocês trabalham e que vocês são donos, e que eu digo dono não só pela sensação de ser dono efetivo, mas pela sensação de posse de você se posicionar como dono da empresa. E eu então, acho que isso é uma coisa extremamente importante nos gestores. É isso. É você sensação de dono. Sentimento de dono. Sentimento de dono faz parte. Tem que se indignar com aquilo que está errado. Então, eu posso dizer que isso é importante. do fundo de tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, que eu vejo isso nos dois. Eu enxergo isso. Com certeza, a gente vai ter oportunidade de se encontrar outras vezes, tanto nessa bancada, quanto na rua, em prestações de serviço. Sim. Eu quero agradecer e quero dar a última palavra para vocês. Primeiro, eu também tenho que agradecer. A oportunidade que vocês estão dando pra gente é rara. É algo que não é sempre que a gente tem oportunidade de mostrar que a prestação de serviço ela pode ir muito além do que um cara fardado, do que um manutenção, um servente. Um cara com a plaquinha nas costas, manutenção, Por trás disso tem um ecossistema gigantesco, né? Que é de um risco jurídico muito grande, de momentos difíceis, porque mandar embora, né, não é nada bom. Eu falo para todo mundo. E a gente tem que fazer isso às vezes a todo instante. Então essa oportunidade de estar sentado numa bancada com um público muito ativo, oportunizando que as empresas mostrem um pouquinho delas, é algo raro. Então eu também faço. Muito obrigado. Obrigado. Foi muito fácil. Você falou da entidade. Foi muito fácil bater papo com vocês. Vocês conduzem o podcast com uma facilidade muito grande. Isso também é muito fácil. E estar do lado do Serjão é algo que facilita ainda mais. Antes da palavra para o Serjão, eu quero te falar que você tocou num ponto que a gente sempre enxerga isso, que a gente sempre tem o costume de falar, que a gente está aqui para ajudar o síndico a ele ter cada vez mais subterfúgio de informação para tomar sua própria decisão. A gente não influencia ninguém. A gente simplesmente dá a chance dele conhecer mais coisas para isso. E quando você disse agora que é uma oportunidade de estar aqui mostrando a empresa, é uma coisa que mesmo com a gente sempre falando dessa frase que a gente fala, eu nunca tinha parado para pensar que as empresas não têm tanta oportunidade de se posicionar dessa forma, como a pessoa, como a empresa. Então, eu acredito que realmente o que você disse, a gente continua nosso legado aqui de informação e sempre tentando fazer com que o nome Olá Mundo Condominial seja justamente isso, poder apresentar as empresas ao mundo condominial de forma mais leve, mais divertida e ao mesmo tempo também mostrando toda a magnitude que aquela empresa tem no mundo condominial E naquele separar momento. o joio do trigo, né? Eu acho o mais importante. Mas aí, Sérgio? O condomínio, o síndico entender que por trás daquele simples funcionário ali, você tem uma mega estrutura atrás. Você não está contratando... Às vezes, olha, só mais uma pessoa indo lá, Você não está né? contratando um porteiro, ou um servente, ou um zelador, ou um eletricista. Você está contratando todo um know-how que tem atrás. Você está contratando todo um back-office que tem ali atrás. Isso é extremamente importante. Você está contratando uma estrutura de serviço. É porque às vezes que, por acaso, está representado naquele profissional que você está vendo com seus olhos.
mas por trás tem muita coisa. Acontece muito das pessoas olharem a empresa como simplesmente quanto é. Eu já escutei isso, tá? Sim. A gente tem um trabalho danado fazendo toda uma proposta, o cara fala assim, não, isso aí não me interessa não. Passa Quanto é logo que pra é? página do valor. Quanto é que você vai me cobrar? Né? E aí você fala, calma aí, cara. Eu pelo menos falo isso. Se for só o valor e qualidade, valor baixo e preço. e qualidade, meu irmão, você não vai estar na mesma frase. A verdade é essa. Então, vamos entender como é que funciona. Por isso que eu gosto de tratar pessoalmente, né? Quando eu vou, eu levo, sento, que eu acho que é melhor do que ficar só no registro por e-mail. Então, quando alguém ouve, essa semana, no meio dessa confusão toda no Rio de Janeiro, eu estava indo fechar um contrato no Recreio dos Bandeirantes, que a própria menina falou, cara, não precisa vir. Eu falei, não, se eu tiver com medo de ônibus queimado, eu não posso vender segurança. Não faz sentido, eu vou até aí, a gente vai sentar, eu vou entender a sua dor, eu vou melhorar eu vou potencializar o meu serviço. Então é isso, a empresa ela vai muito além do preço, né? Quando a gente apresenta um preço para alguém, a pessoa tem que entender o contexto desse preço. Acontece muito, não, cara, isso aqui tá muito caro. Eu tenho 2 empresas ali que eu consigo por 20% do seu valor. Aí fica uma 8 meses depois o cara tá te procurando de novo. E aí, Sérgio, quer complementar com alguma coisa? Não, primeiro eu só quero agradecer esse espaço maravilhoso de vocês, assim, conceder a gente, se precisar da Nova Rio para conversar com os condôminos, conversar com os síndicos, entender os problemas, dividir esses problemas. Eu costumo dizer que a gente está sentado do mesmo lado da mesa. É verdade. Nós não estamos em lados opostos. Entendeu? A gente tem que sentar do mesmo lado. Qual o seu problema? É verdade. Deixa eu entender qual é a sua dor. Você vai ao médico e não diz onde está doendo. É verdade. O cara fica no susto, né? A gente não vai. Assim, quero agradecer a oportunidade e deixar claro aqui que a Nova Rio está aqui para ajudar. Está aqui para somar. Faço as palavras deles a Persona. A Persona está aqui para ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer você de casa, que ficou conosco até agora. Já são quase 1h30 de programa. E eu tenho certeza que passou muito rápido para vocês. Por que passou rápido para vocês? Porque pra gente aqui, eu acredito que tenha passado bem rápido. Sim. Ninguém aqui tá... Até pela tomei um gente susto, aqui foi 1h30. pela gente aqui ficaria mais 1 hora batendo papo e falando pra vocês tranquilamente todas as informações que vocês precisam, mas é legal deixar esse gostinho de quero mais pra que vocês, se quiserem... Chame depois novamente, né? E também para se a pessoa quiser saber um pouco mais, possam na descrição desse vídeo consultar os contatos, tanto do Grupo Persona, quanto da Nova Rio, para poder ter mais informações, ter contato diretamente com eles, ter contato, tirar dúvidas. Se quiser, deixe comentários aqui pra gente. Não se esqueça, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse episódio de hoje. E eu quero avisar vocês de caso seguinte, nosso último episódio, infelizmente, ele foi bloqueado por uma questão política, porque foram faladas 1 ou 2 frases políticas. Mas caso sirva de ajuda, se vocês puderem dar uma olhada no último episódio, é bem legal também, porque vai nos ajudar. É penúltimo? Foi no Branco é isso. No nosso penúltimo episódio, do Chagas Bola, do CW News. CW News, que foi uma empresa também de segurança, também. Mas que Chagas, obrigado. Essa semana ele me ajudou, quebrou um galhaço. Foi? É parceiraço, E eu quero agradecer a vocês mais uma vez e dar tchau, Mundo Condominial. Um abraço e até o próximo. Pessoal, fiquem com Deus aí. Obrigado. Obrigado, tchau, gente. tchau. Obrigado. Valeu.